galera, meu nome é Mariana. Eu não quero mexer com esse fala, galera. Fala, galera, meu nome é Mariana e eu faço livros sobre vídeos. Vou fazer isso. Agora, a partir de hoje, eu só falo assim, livros sobre vídeos, e é isso. Hoje eu vou fazer um resumo de Tempestade de Ônix. Eu tô protelando, não tem tempo, mas eu li esse livro 2 vezes. 16 páginas que eu fiz aqui de resumo, tá? Enquanto eu tava lendo pela segunda vez, cada capítulo eu parava, eu vim aqui e eu... Enfim, gente, eu dei minha vida nisso aqui. Então aí a gente vai começar com o prólogo. Ali no prólogo, ele vai recapitular algumas coisas que aconteceu lá no final de Chama de Ferro. Se você ainda não viu o resumo de Chama de Ferro, tá aqui também, vai lá no meu canal ver. Eu tenho o resumo de Quartaz e o resumo de Chama de Ferro. E aí esse prólogo de Tempestade de Ônix vai trazer aqueles últimos momentos ali, onde o Xaden virou Venin. E aí aquela confusão ali toda em Basgiath, enfim. E aí a gente vai começar o primeiro capítulo. No primeiro capítulo não aconteceu muita coisa não, então eu vou só falar os eventos ali mínimos que aconteceram no primeiro capítulo pra poder dar uma, né, recapitulada. A gente vê que o clima tá meio de chuva, meio um clima assim de tempestade, enfim. E aí eles estão voando e o Ridoc dá um tombo com o dragão dele em cima do Tarn, que ninguém entendeu nada. Do nada você tá lendo, o dragão tombou em cima do Tarn, o Tarn ficou com raiva, queria chamuscar o Ridoc, o dragão dele. E aí a Violet ficou, nossa, mas pra quê? Foi sem querer, não sei do que, enfim. E aí teve esse tombo aí. A gente vê que o Tarn já começa a chamar o Xaden de Dark One, que ele já começa assim falando, não sei o que lá do Dark One. Então a gente já vê que o Tarn já tá com, tipo assim, já tá com um pouco de ranço do Xaden pelo que aconteceu com ele lá no Chama de Ferro. E aí a Violet expressa o interesse dela de buscar a cura pro Venin, pro Xaden, que ela tá achando que tá na caça da Andarna. Então ela já vai começar a falar sobre isso aí no primeiro capítulo, que ela quer ir buscar essa cura. E aí só quem sabe que o Xaden virou Venin nesse primeiro capítulo aí é o Jack, a Imogen, o Garrick e o Bodhi. O resto das pessoas não sabem, eles não contaram ainda pras outras pessoas que Xaden tinha virado Venin. E aí a gente vê que lá na escola, no último capítulo de Chama de Ferro, vocês lembram que o pessoal veio de Aracia pra poder ajudar ali em Basgiath, o que tava acontecendo ali, aquela última batalha? Então, agora o pessoal que veio, eles estão ficando ali em Basgiath, só que eles não estão sendo muito bem recebidos. O pessoal dali de Basgiath tá com um pouco de ranço, quem já tava ali no esquadrão. Eles não estão querendo receber eles com muita simpatia. Tanto os montadores dos grifos, que é a Cat, ali o pessoal que tava lá em Aracia, quanto o pessoal que era de Basgiath, os cavaleiros que saíram de Basgiath pra ir pra Aracia lá, e aí depois vieram nessa última batalha de volta. Então eles estão chamando esses aí de desertores, porque eles saíram da escola e agora eles estão voltando. E aí tá tendo assim, tem várias pessoas novas. Eu acho que essas pessoas novas que estão sendo apresentadas aí no primeiro capítulo, no primeiro começo do livro, são pessoas que já estavam ali na história, algumas são novas mesmo, mas tipo assim, são pessoas que eu não entendi de onde saiu, parece que tava sendo personagem novo de dentro do bueiro. Enfim, aí a gente vai ver muita gente nova ali sendo falada. Tem uma tal de Aura, que a gente nem tá aqui isso aqui no primeiro aqui, mas ela é uma nova aí que tá insuportável, ela veio tomar o lugar do Den. E aí eles estão com esse impasse aí dos cavaleiros não quererem aceitar o pessoal que veio pra ali. E aí a Violet e o Tarn, principalmente, que tá muito preocupado com a questão do Xaden ser Venin, ele tá falando pra Violet e pro pessoal ali que acha melhor eles ficarem em Basgiath por causa das Égides, que isso daí vai enfraquecer o Xaden e aí vai meio que dar uma proteção maior pra Violet, apesar de que a gente sabe que Xaden não vai nunca fazer nada contra a Violet, mas aparentemente é melhor que eles fiquem ali mesmo dentro da escola, porque, né, dentro ali do esquadrão, porque é uma segurança a mais contra isso aí que ele tá passando agora. Em relação ao plano da Violet de buscar a cura dos Venins, com a Andarna, em relação à caça da Andarna, a Andarna tá super animada e ela tá muito feliz, querendo buscar mesmo também. Ela quer saber quem é a família dela, quer descobrir, e aí a gente vai, né, isso aí que vai começar a explorar aí nesse livro. Aí nós vamos pro capítulo 2. E aí no capítulo 2 a gente vê que começa a vir uns alunos muito apavorados, correndo no corredor e gritando, e vem uns escribas, e aí a gente descobriu que tinham Venins infiltrados dentro do esquadrão dos escribas, e aí virou uma loucura ali nos corredores da escola. E aí o que esses escribas estão querendo fazer? E lá onde tá o Jack preso, sabe, Jack Barlow, lá do último capítulo, lá do último livro, aquele péssimo, que todo mundo morre, menos ele. Ninguém consegue matar o Jack. E aí esses escribas que estão... Os Venins disfarçados de escriba vão lá atrás de querer libertar o Jack. A Violet tem usado um conduíte aí pra poder... Sabe, um conduíte é um negócio assim que ela usa pra poder guiar os raios dela. Então ela foi procurar isso, não achou. Ela pegou uma faca. Os amigos dela pegaram ali o que tinha. Pegaram eles e foram sair pra poder confrontar esses Venins aí. Pra poder ver o que eles estavam querendo fazer. E aí tá lá no confronto direto e a gente vai ver que um dos Venins vai gritar assim: não, a prateada não. A gente
gente precisa dela. E aí, isso aí eu já fui marcando, porque, né, não querem que mate a Violet. Isso aí a gente já sabe desde o último livro que a Violet é preciosa ali pro líder dos Venins, de alguma forma. Ele no meio do Vucu Vucu, um confronto direto ali da Violet com os amigos ali contra esses Venins disfarçados de escriba. O Xaden chega, manda sombra e lasca com tudo. Mas ainda bem que não foi o poder da Terra, foi o poder dele mesmo, porque o olho dele não tava vermelho, graças a Deus, né? E aí a Violet vai perguntar, ué, como é que você consegue ainda usar o seu poder? Porque o poder normal, sem ser o dos Venins, vem através do dragão, eles canalizam do dragão. Então, a Violet tava com essa dúvida porque queria saber se Xaden conseguia ainda canalizar o poder da Sgel ao invés de canalizar da Terra. E ele falou, sim, ela não tá conversando muito comigo, a gente vê que a Sgel não tá querendo comunicar muito com o Xaden, só que mesmo assim ele ainda tá conseguindo ter acesso ao poder que ela proporciona ali pra ele. E aí o ataque controlado, separa todo mundo, tranquilo, todo mundo sobreviveu. A gente vê que o comandante dos cavaleiros ali agora é o Penchak, aquele embuste. E aí a gente vê que o Redoc tá ali na dúvida, perguntando ali, conversando com os amigos depois desse ataque aí, se o Penchak vai notificar a liderança sobre esse ataque aí que aconteceu ali, porque, né, as pessoas precisam ficar ligadas que os Venins estavam infiltrados e pra poder, né, vamos ver o que vai acontecer ali, se alguém vai fazer alguma coisa pela escola ou se vão deixar tudo cair por terra. E a Violet e o Xaden vão tentar ter conversas ali e eles veem que tá chatíssimo, porque os amigos ficam tudo em cima, os que sabem que Xaden virou Venin, ficam, assim, preocupadíssimos com a Violet, querendo proteger, eles não conseguem ter 5 minutos pra conversar, eles ficam muito... Tá chato ali já, mas eu entendo que é porque eles estão preocupados com Violet, né, e com Xaden, enfim. E aí, nesse momento aí de conversa ali, nesse capítulo 2 ainda, o Xaden vai falar pra Violet que ele sente que ele mudou por dentro, né, nessa conversa aí, e ele fala que ele consegue sentir a presença de outros Venins. Então, ele falou assim que se tem outros Venins no lugar, ele sente o outro. Mas aí lá na frente a gente vai ver que ele só sente os que são iniciantes, assim como ele. Porque tem os mestres, né, e os professores Venins, nos mais altos escalões, ele não consegue sentir. E aí nós vamos pro capítulo 3. No início do capítulo 3, a gente já vê uma correspondência recuperada da mãe da Vi pro pai dela. Só que ainda não fala o nome. O nome do pai da Vi só vai falar lá no capítulo 17. Mas aqui no capítulo 3, a gente já vê uma correspondência da mãe da Vi pro pai dela. Aí aqui, ó, no capítulo 3, ela vai falar assim: às vezes me preocupo com a Violet. Ela puxou a sua astúcia, sua inteligência aguçada e seu coração inabalável. Tudo isso combinado à minha obstinação. Quando ela decidir doar por inteiro aquele coração dela, tenho medo de que isso vai dominar todos os outros dons que concedeu a ela. E a lógica cederá a voz para o amor. Esses 2 primeiros relacionamentos que ela teve serviram de indício do que podemos esperar pela frente. Que os deuses a ajudem, meu amor. Temo que nossa filha tenha um gosto atroz para homens. E aí menciona de novo aquele outro relacionamento que a Vi teve, que a gente só viu um ex-namorado, que a gente não viu o outro, né? Eu quero saber quem que é esse outro ex-namorado da Vi. A gente vê que eles estão se preparando ali para aquela conversa com o Senado, que o Senado vai se juntar, porque agora, né, tudo foi pros caralho ali, e aí o Senado vai se juntar pra poder estar conversando sobre as questões ali da escola, as questões de quem tava em Aracia, que foi pra escola, as questões das províncias ali. Então as pessoas cabeças de cada província ali vai se juntar aí nesse Senado, e quem tem um assento ali no Senado, uma voz pra poder dar votação. E aí a Vi quer apresentar ali pro Senado esse plano aí dela de ir buscar a cura pro Venin dentro da Casa da Andarn. Então ela vai ter que conversar ali com o Xaden antes de saber como é que ela vai fazer essa proposta aí pra todo mundo aceitar e dar a base pra eles poderem fazer, né, ajudar no que precisar. E aí o Brennan tá querendo lidar com essa negociação do trato com Aracia. Então o Brennan tá à frente de Aracia pra poder apresentar ali as questões de Aracia pro Senado também. Então eu acredito que ali ele também vai trazer as questões de dar um lugar ali em Basgiath pro pessoal de Aracia, de dar também um respaldo ali pra eles e trazer também esse perdão aí que eles querem pro pessoal que desertou, né, lá no começo, no final de Chama de Ferro. O pessoal que saiu de Basgiath foi pra Aracia, depois eles saíram de Aracia e voltaram pra Basgiath pra poder ajudar. Então ele quer um perdão aí pros desertores e ele quer também que a escola ali, o esquadrante, aceite os montadores de grifos também. E aí ali naquela reunião, na hora que a Vi tá apresentando o plano dela de buscar essa 7ª casta de dragões, né, pra buscar uma resposta, uma cura pro Venin, tudo, aí fica a gente querendo dar fecho nela ali do coisa, porque ela tá apresentando o seguinte: olha, gente, a Vi lá na frente do
Senado. Eu tenho esse plano, tá? E eu preciso disso, disso e disso, porque a Andarna também, minha filha, ela tinha uma listinha de coisas que ela queria pedir. A gente precisa de suporte, a gente precisa de levar tantas pessoas, a gente precisa de um ponto pra poder a gente ter um ponto de base, da onde que a gente vai voltar pra esse ponto, depois vai pra uma ilha, depois vai voltar pra esse... Enfim. E aí, a duquesa de Moraine quis dar fecho na Violet e falar assim, que você não tem que demandar nada, que você tá pedindo muito. E aí ela falou assim, dá licença que eu tenho 2 dragões, deu um fechão lá e, né, botou na mesa. E aí a gente viu que, tipo assim, eles tiveram que abaixar a cabeça e aceitar aquilo que a Vi tava pedindo. Até o General Melgren também quis vir querer dar fecho e ela deu uma boa nele. Eu vou até ler aqui, porque essa foi muito gostosa. Aí o Melgren fala assim, essa é uma exigência que não poderá ser cumprida. Devemos, então, dar essa questão por concluída? Tipo, não vamos te dar, ok? Concluído? Aí a Violet fala, só se cumprirem com o restante das exigências da Andarna. Acho que tanto ela quanto Tarn demonstraram que estão mais do que dispostos a ir embora de Basgiath, seja por terra ou por ar. Aí eles voltaram lá, vamos levar em conta a aprovação das outras exigências. Tipo assim, vocês não querem? Eu vou embora e levo meus dragões, vocês que se lasquem. E aí acaba aí a reunião e eles ficaram de levar em conta essa listinha aí da Andarna de exigências que eles tinham pra essa missão aí. E aí eles vão voltar nisso depois. A gente vai pro capítulo 4. Uma folha já foi. E aí a gente vê que muitas questões políticas estão sendo decididas ali no capítulo 4 também, como a questão de Boromir e de Tyrandor. Eles estão querendo, de todo jeito, já botar o Xaden como se fosse o líder. Então, quando acontece alguma coisa, eles já estão olhando pro Xaden como se ele fosse o líder. Mas ninguém sabe que Xaden virou Venin, só mesmo aqueles amigos ali, até o momento. Então, assim, Xaden não queria que essa responsabilidade estivesse caindo sobre ele. E aí é uma coisa que, assim, tá acontecendo, mas meio que ele não tá tendo muito controle. E lá em Tyrandor, a gente vê que tem vários lords lá na província de Tyrandor, e eles estão meio que pressionando mesmo o Xaden, porque eles querem que Xaden assuma, né? E estão um controle ali, porque já que o pai dele era o grande líder, eles estão querendo passar, né, Tyrandor pro Xaden. E aí eles estão tentando convencer a rainha de Boromir, eu acho que... Como é que é o nome dela? Vou ver aqui agora o nome da rainha de Boromir. Queen Mariah. Então essa rainha Mariah aí também tava meio que sumida aí, mas a gente tá tentando convencer a rainha Mariah a juntar ali, junto com eles ali, e meio que fazer uma aliança ali. Vocês lembram daquele Visconde de Carlos? Então, o Visconde de Carlos tá abaixo da rainha Mariah, que ela é a rainha de Boromir, e ele é tio da Cat, o Tekaros. Então, assim, a gente sabe que... Por isso que lá no último livro, esse Tekaros queria casar a Cat com o Xaden pra poder juntar Boromir com Tyrandor. De vez em quando eu vou fazendo uns adendos pra gente poder se lembrar. Inclusive pra mim no futuro, quando eu estiver assistindo esse vídeo, pra eu poder lembrar também, porque depois não vou lembrar mais nada. E aí no capítulo 4 também, que a Vi vai contar pra Mira todo esse plano que ela tem aí de ir atrás da caça da Andarna, porque lá pode ter respostas sobre o Venin, cura pro Venin. E aí ela vai contar pra Mira que ela teve uma conversa com a rainha Mariah, de Boromir, e ela falou, assim, que ela tem uma esperança muito grande de que a Vi esteja certa sobre essa questão aí, então ela tá a fim de apoiar também. Ela falou assim, se for... Eu também tô, tipo assim, o apoio junto com vocês. E aí a Mira acha que essa missão não vai funcionar, porque ela acha que vai precisar de muito tempo pra poder visitar essas ilhas aí, pra poder ver o que tá, né, procurar a caça da Andarna. E ela fala que provavelmente as Égides só tem mais 6 meses em pé. Tipo, depois de 6 meses, as Égides vão falhar e aí eles estão lascados. Então, assim, por isso que a Mira falou. Eu acho que a gente tem que pensar numa coisa imediata, porque agora, isso aí que vocês estão querendo fazer, não vai funcionar, vai demorar muito. Até vocês irem atrás, não vai funcionar. A gente tá vendo que a Mira e a Violet estão fazendo um plano aí pra apresentar pro Senado em relação às Égides e aos montadores de grifos. Não sei se vocês lembram, os montadores de grifos ficam meio que sem poder ali dentro das Égides, dentro de Basgiath, então eles não conseguem usar o poder deles. Então, a Mira, como ela tem o poder de levantar barreiras, ela e a Violet estavam fazendo esse plano pra tentar de alguma forma manipular ali as barreiras pra que ainda haja proteção, mas que os montadores dos grifos ainda consigam usar também o poder ali dentro e também ter um pouco de igualdade, né? Porque os cavaleiros têm os poderes deles, então os grifos também querem ter, porque inclusive eles estão sofrendo muito bullying ali e eles precisam de se defender de alguma forma. Só que aí eles querem apresentar isso pro Senado, porque eles não podem mexer nas Égides sem apresentar pro Senado, senão é traição, porque eles, né, enfim, tem que respeitar. Capítulo 5. E a gente vai ver uma conversa da Violet ali com os amigos dela e a gente vai ver que ela vai mencionar que a Venin, que tá perto da cela do Jack, tem cabelo prateado.
essa questão do cabelo prateado já, ó. E aí, enquanto eles estão conversando ali, começa uma comoção ali no salão principal. Ela vai e chama a Rihanna, e chama o pessoal pra gente ver o que tá acontecendo, né? Eles adoram uma fofoquinha. Começa uma comoção, aí vai todo mundo ver o que tá rolando. Aí ela vai passar pela Sloane, a irmã do Liam, e aí ela vai falar, nossa, a Sloane não consegue mais olhar nos meus olhos, porque, né, lá no último livro, foi ela que drenou o poder da mãe da Vi. Então, assim, não foi uma coisa que ela quis fazer, mas foi uma coisa necessária, mas ela se sente culpada e ela ficou se sentindo mal, não conseguiu mais olhar pra cara da Vi, então tá uma coisa meio estranha aí das duas. Chegando ali, a Sloane tava ali e falou pra elas que alguém da primeira asa pegou um montador de grifo da seção cauda, um monte de seção, e aí tava forçando um desafio ali. Então, o cavaleiro chegou lá, da primeira asa, né, primeira, segunda, terceira, quarta asa, pegou da primeira asa e botou ali o cavaleiro, o montador de grifo, e falou, vamos fazer um desafio. Só que eles são muito covardes, porque os montadores de grifos, eles estão sem poder usar as habilidades deles dentro das Égidis. E tá tendo esse bullying ridículo. E aí, chegando lá, tá aquela vagaba da Aura, com uma adaga meio que ameaçando os montadores de grifos. Ridículo, ali no pátio, sabe? Tava todo mundo em volta olhando o que tava acontecendo ali. E aí, instalou um caos, começou uns duelos ali entre montadores de grifos e cavaleiros de dragão. Virou uma palhaçada. E a Aura ali incitando isso e falando, é isso mesmo, porque ela é uma das maiores ali que fez bullying com os montadores de grifo. E aí o Dan chegou ali, porque ele era o líder ali da asa, né? Se eu não me engano, a Aura é líder da asa 1 e o Dan líder da asa 4. Eu sei que cada um é líder de uma asa. E aí o Dan chegou lá pra poder cobrar ela, que é isso que está acontecendo, e ela começou a peitar, tipo assim, não, tem que fazer duelo mesmo, é isso aí mesmo, eles têm que duelar, porque esses montadores de grifos são desertores, que eles não deviam estar aqui, que eles estão tudo errado, e quem saiu daqui, que era cavaleiro também, e voltou, tá errado também. E aí ficou com essa palhaçada aí que ela gosta. E a Aura falou o quê? Vem, Dan. Vem na mão que eu vou te pegar agora. Chamou o Dan pro duelo. E aí ela falou assim, não, mas vamos sem poderes. Só que aí lá na hora que foi pegar os dois pra duelar, ela começou a usar o poderzinho dela, bonita. Ela começou a usar o poderzinho de fogo dela. Aí a Violet fez o quê? Ela viu? Ela entrou no meio e chamou logo um raião lá, né? E falou assim, você vai? Você quer lutar? Você quer usar poder? Então eu vou usar poder. Vem comigo então, vem comigo. Aí a Aura peidou, a Violet começou a dar um discurso falando pra todos eles ali a verdade, né? Vocês têm que largar de ser, basicamente, resumindo o discurso da Violet aqui, vocês têm que largar de ser trouxa, idiota e ingrato, porque vocês iam todo mundo se lascar. A gente voltou de Aracia pra salvar o rabo de vocês aqui na última batalha aqui em Basgiath, e vocês agora não querem aceitar a gente aqui, vocês estão sendo ingratos, e isso aqui tá ridículo, isso aqui não era pra acontecer. Então a Violet deu um belo de um discurso, e aí a gente vê que acalmou, e aí o Auric tava ali conversando com eles em um outro momento, e ele falou pra Violet que Halden estava ali na escola. Quem é Halden? O ex da Violet. Enfim, a gente só vai ver isso lá no 16, 17. A gente já vê que ele já foi introduzido, que é o irmão do Auric. Nesse momento aí que ele tá ali, ele veio porque o Senado tava tendo negociações. E ele, como é um príncipe, ele faz parte dos cabeças, né, de Senado. Então ele tem que estar ali. O Senado veio e trouxe uma decisão e falou que sim, eles vão cumprir a lista de exigências, né, da Andarna, pra essas expedições aí dela, pra essas ilhas procurar a cura do Venom. Só que ela tinha que levar o Halden também. Porque eles queriam que tivesse um representante de Navarre dentro dessas pesquisas aí, e ele era o escolhido pra ir. E aí, nessa reunião também, a gente vê que o Xaden ganhou o título de Duque de Tyrrendor. Então, assim, essa reunião aí falou ok pras pesquisas da Violet, deu as coisas que ela pediu, mas vai ter que levar a Halden chato. E aí, também falou ok, vamos dar o título de Duque pra Xaden, e Xaden virou Duque de Tyrrendor. Eu não fui falando o número dos capítulos, né? Então, agora eu li foi o quê? Capítulo 5, 6, 4, 5, 6. Agora eu tô no 7. No capítulo 7, basicamente, a Violet e a Mira, lembra que elas estavam fazendo um plano pra resolver aí as Égidis e apresentar pro Senado? Não apresentaram foi nada pro Senado, foram lá elas mesmas, chamaram o Sawyer, amigo da Violet, que ele manipula metalurgia, essas coisas, pra poder tentar manipular na Égide. E aí elas mesmas falando, dane-se o Senado, vamos lá só a gente mesmo e vamos fazer. E aí eles foram lá e alteraram as Égidis no capítulo 7. E aí que o poder dos grifos começou a conseguir funcionar dentro das barreiras. Capítulo 8 foi depois disso aí que ela foi fazer com a Mira e com o Sawyer lá pra alterar as barreiras. De manhã, o Senado teve um acordo, uma reunião com o Brennan ali como representante de Aracia. Então esse tratado de Aracia foi pra perdoar, né, os desertores e os montadores de grifos e dar tipo um perdão que fosse eliminar tudo. Perdão real ali, ia começar ali com ficha limpa dali pra frente. E aí, o que esse perdão fez? Como a Vi
tinha feito isso, de alterar as barreiras um dia anterior, e ela sabia que esse perdão ia sair no próximo dia pela manhã, ela foi muito inteligente. Porque ela foi lá, fez, no dia seguinte de manhã, eles não sabiam do que ela tinha feito, eles assinaram o perdão. Como o crime que ela cometeu foi antes do dia que eles assinaram o perdão, e eles assinaram um perdão perdoando tudo dali pra trás, ela foi perdoada, o Colonel Aiden teve que enfiar a Viola no saco, não puderam fazer nada contra ela, e o Xaden achou isso a coisa mais linda, e ele ficou super orgulhoso dela, tipo, nossa, você é muito inteligente, minha mulher é maravilhosa. E aí nisso também aquela rainha Mariah de Boromir, porque lá em Boromir é de onde vieram os montadores de grifos. Então assim, como isso que a Violet fez pra poder proteger os grifos, e todo esse carinho aí que a Violet tá tendo, essa preocupação de querer manter eles seguros, de querer dar oportunidade pra eles, a rainha Mariah, lá de Boromir, ela começou a pegar afeição pela Violet, e ela achou muito legal isso, porque é o povo dela. Então ela tá feliz que a Violet tá tentando mover céus e terra pra poder fazer o bem ali pros montadores de grifos também. E aí a gente vai pro capítulo 9. Não acontece muita coisa, tá? Mas aí a gente vê que a Vi tá manifestando o sinete dela ali mais uma vez, coisa que a gente não percebe ainda, porque a gente não sabe qual é o sinete dela ainda no capítulo 9, a gente só vai descobrir lá no capítulo 50, mas aqui no capítulo 9 a gente tem uma aparição aí do segundo sinete da Violet. Ela vai aparecer no sonho de uma outra pessoa, lembra que ela quer pegar as fotos, assim, que ela tá um sonho, uma guerra ali acontecendo, e ela fica preocupada de pegar essa foto, esse retrato. Não acontece muita coisa no capítulo 9 não, então a gente vai pular pro 10. Capítulo 10. Quando a Violet e o esquadrão dela estavam ali no posto de Samara, eles estavam ali posicionados ali no posto de Samara, eles receberam uma notícia de que estava tendo um ataque Venin sendo planejado para atacar a vila de Newhall, que é onde a família da Meryn, a Meryn, que é a prima da Cat, estava. Então eles ficaram muito preocupados com isso e eles quiseram ir atrás para poder defender, porque a família da Meryn tava lá. E aí eles falaram, vamos pegar as coisas e vamos partir para essa vila pra gente defender ali e, né, proteger a vila e a família da Meryn. E a gente vê que nesse capítulo 10 aí, Tarn quase vai de arrasta, porque quando eles chegam lá nessa vila, tá tendo um tornado, Theophane tá ali no auge dela, arrebentando com tornado e tempestade, não sei o quê. Foi basicamente uma emboscada que eles fizeram ali. Eles sabiam que a Violet ia pra lá, né, com essa notícia aí pra proteger os outros. Ela sempre vai atrás de defender as pessoas. Foi aí que a Theophane fala que ela é uma mestre, que ela tá no alto ranking dos Venins. E aí o Tarn quase vai de arrasta, a gente acha que ele vai porque ele cai ali, só que graças a Deus que ele passa bem. E aí a gente vê que, na verdade, a Theophane matou os pais da Meryn e fez isso daí tudo pra eles poderem ir ali. E já não tinha mais o que fazer. E foi bem triste, mas assim, nem conheci muito essa Meryn e nem me apeguei muito com ela. Então, assim, não me doeu, não. Aí a Theophane vai falar no capítulo 10 pra Violet assim, olha: unir-se a um dragão é invejável. Todo esse poder, de repente, entregue a você. Mais 2 é um feito inédito. Será que você não é a garota mais sortuda do continente? Talvez seja eu, por estar tão perto no momento em que seu rabo de pena foi avistado. E aí a gente já fica assim, ué, a Theophane tava lá perto quando a Violet encontrou a rabo de pena dela? Gente, vários easter eggzinhos aí. E aí ela vai falar assim também, nas últimas frases do capítulo 10, ela vai falar assim: mas agora me diga, qual deles escolheu você primeiro? Aquele que deu a você o poder dos céus ou o Irid? Que seria a caça da Andarna aí, que a gente vê a primeira definição da caça da Andarna, que são os Irids. E aí é no capítulo 10 também que a gente descobre o segundo sinete do Garrick, que ele consegue mexer com distâncias, porque ele não tava lá, do nada ele chegou lá, aí a Violet falou, você pode encurtar distâncias, esse é o seu segundo sinete, e ele ficou meio que, né, sem saída, e ele quis dar uma mentira ali, mas não conseguiu. O conflito ali continua, né, que a Theophane tá ali, só a Theophane fala, ela gosta de falar. Aí ela falou assim, eu vou te deixar viva, porque eu quero que você me escolha como sua professora e não o Burwin. Então vou ser legal com você, eu vou deixar você viver e aí você depois me escolhe, tá? Porque eu tô sendo legal com você agora. Foi basicamente isso que ela fez. O ataque acaba ali, a Theophane vaza. Muito chato essa Theophane. Aí nós vamos pro capítulo 12. É que a gente descobre que os separatistas têm 2 sinetes. Então quando eles foram marcados, eles também ganharam um segundo sinete como uma forma de presente dos dragões. Então a gente já vê que eles não estavam sendo tão ruins assim, porque os dragões estavam do lado deles, né? Que senão eles não iam fazer isso pelos separatistas. E a gente também vê que os Venins não tem só, tipo, a magia inferior. Não, os Venins têm sinetes também, assim como eles. E eles são extremamente poderosos. Porque antes estava sendo dito que eles tinham magia inferior, que eles conseguiam fazer coisas menores. Só que agora a gente tá vendo que, de verdade, os Venins têm sinetes mesmo. E depois passa um tempo ali, o Xaden vai sair, né, de perto da Violet. E aí, onde ele tá, ele vai estar mandando uma carta pra ela lá de Ferven, uma província ali, um lugar. E aí ele vai dizer pra ela que ele lutou lá e ele tá cansado, que ele não vai retornar. E aí a Violet já entendeu que ele usou palavras legais e mais
mais fáceis pra poder dizer que ele, na verdade, tinha usado o poder da Terra. Então o olho dele tava vermelho e ele ia ficar por lá mesmo pra poder ninguém ver que o olho dele tava vermelho antes dele voltar pra Basquiat. A Violet vai pegar a Imogen e ela vai até a cela do Jack fazer uma interrogaçãozinha com ele. Até porque ela tem feito isso aí escondido, né? Porque o Xaden nunca queria a favor dessas coisas, mas aí eles foram lá. Porque o que ela fazia? Ela interrogava o Jack, a Imogen apagava a memória dele, então ele não lembrava. E ela vai lá buscar mais informações. Ela tá, assim, a Violet tá indo atrás de informações pra poder descobrir o que ela vai fazer aí. E aí confirma a informação que o Xaden falou lá no começo, que, tipo assim, ele consegue sentir outros, né? O Xaden, como Venin, consegue sentir outros Venins iniciantes, mas aí o Jack vai confirmar pra gente que somente iniciante, que se fosse um mestre ou uma pessoa do mais alto escalão, eles não conseguiriam sentir. Se fosse, tipo, um general, eles não sentiriam. Então, enfim, informação nova. E aí ele também tava falando como funcionam as classes dos Venins, quanto mais poder, mais eles conseguem manusear e mais eles vão subindo no ranking. Então depende do tanto que a pessoa sabe usar poder. Então aí a gente já começa a pensar, pô, o Xaden, ele é muito habilidoso com o próprio poder. Ele virou Venin, ele vai manusear esse poder aí absurdamente bem. Ele avançaria muito rápido. Então assim, por isso que talvez os mestres querem mesmo esse pessoal cavaleiro, porque eles já sabem manusear sinete. Então quando eles se transformassem Venins, eles iam ter uma facilidade muito grande pra manusear o sinete, drenando da terra. E aí Imogen apaga a memória do Jack, dessa conversa aí que eles estavam tendo aí sobre os Venins. E aí ela sai da cela lá e vai pro capítulo 13. E a Violet, nesse capítulo 13, vai falar com os amigos sobre os estudos do pai dela e que ela quer ir atrás da pesquisa do pai dela porque ela sabe onde tá. Então ela vai contar pra eles ali, vão bolar um plano pra ir atrás desse livro aí, nesses diários, porque ali contém informações daquilo que ela precisa saber pra poder ir nessa pesquisa aí que ela vai nessas ilhas. E aí ela fala que o diário está no escritório do Coronel Eiros e eles precisam de bolar um plano ali pra ir, porque tava no escritório da mãe dela, né, da Lilith. Só que aí como a mãe dela saiu dali e passou pro Eiros, aí o Eiros tá agora no lugar onde era pra ser da mãe dela. E pra entrar ali no escritório do Coronel Eiros, ela vai chegar e pedir ajuda com quem? Com Den. Ela vai falar, Den, eu preciso de entrar no escritório do seu pai. Você é a única pessoa que pode me ajudar, porque eu acho que tem uma magia ali com sangue, da linhagem da família, enfim. E aí, né, Den, vai ter que ser você que vai ter que me ajudar a entrar. E aí ele aceitou, né? O Den se redimiu muito nesse livro, gente, muito mesmo. Ele tá, assim, sensacional. No capítulo 13 também, a gente vê que o Xaden vai virar o professor. Então ele vem Professor Ryerson. E aí a gente vai buscar. Eu escrevi aqui que o capítulo 14, 15 e 16 não aconteceu nada demais. Então a gente vai pular pro 17 e pro 18. Agora eu vou falar sobre o 17 e o 18 juntos, porque eles são muito, né? Um já acaba dentro do outro. No capítulo 17, a gente já descobre o nome do pai da Violet. Logo no começo, naquele trechinho antes do livro, a gente tem lá Asher Sorengel, que é o nome do pai dela. E a gente vê que a Vi entrou no escritório do Coronel Eiros e pegou o diário do pai dela, só que ele tinha uma magia ali e uma palavra com 6 letras. E ela tinha que descobrir ali qual era a chave. E aí tinha uma pequena dica, assim, do que era a palavra certa. E tava escrito assim, o primeiro amor é insubstituível. É o que tava ali naquela dica. E ela tinha que descobrir o que era que tava dizendo, o que era insubstituível. Qual o primeiro amor? O primeiro amor dela, o primeiro amor da mãe dela. E aí a Violet tá ali meio que sentada no... Eu não sei, não lembro se era um auditório. Acho que era um auditório, eles estavam sentados. E aí o Holden chega e senta perto dela. E ele começa a bater conversinha ali. Enquanto nisso, o Xaden tava lá no meio do auditório, assim, ensinando a manusear o sinete, porque ele virou professor de sinete. Xaden lançou uma lapada de sombra no Holden, que ele... no peito dele, assim, uma lapadona de sombra no peitão dele, e ele caiu. E aí Xaden virou, porque Xaden escutou que ele tava falando com a Violet, que tava dando em cima da Violet. Então ele já percebeu ali, tipo assim, esse homem está muito perto da minha mulher. E aí ele falou assim, desculpa, é porque eu tava tentando bloquear o sinete do aluno, e eu não queria que as pessoas se machucassem, saiu de controle, foi sem querer. E aí essa lapada aí, pra mim, foi uma das melhores coisas desse livro, gente, porque depois só tristeza. E aí Xaden fala que estava com ciúme, e assim... Pra mim, simplesmente, o Xaden ciumento não tem nada melhor do que Xaden ciumento. Que ele fica perguntando, você amava ele? Você amou ele? E ficava no... E aí ela, você quer saber pra quê? Tá com ciúme? Ele falou, tô com ciúme. E aí, a gente vai voltar pra Violet tentando abrir esse livro aí do pai dela. E ela descobre que o primeiro amor, o nome que era o nome do dragão da mãe dela. O dragão que ela se conectou, porque ele fala que é o amor mais forte, o primeiro amor do dragão é o elo mais forte, então ela acha que é o nome do dragão da mãe dela. E aí o nome era Imster, que era o nome do dragão da mãe dela. E aí ela colocou lá, ficou com medo de não abrir, abriu o livro, o código tava certo. E nisso aí ela também, alguém pergunta pra ela assim, qual é o nome do primeiro amor do Brennan? Voltou nisso do nada.
Isso aí, um vídeo que eu fizer de teoria aí lá, só Deus sabe quando, eu vou falar sobre esses easter eggs aí. Porque eles ficam mencionando a vida amorosa do Bran de antes e trazendo Nowlin de volta várias vezes, que eu acho que vai vir no próximo aí. Enfim, eu achei que ia vir nesse, mas Nowlin não veio. E aí, quando abriu o livro, tinha uma carta do pai dela dizendo pra ela voar pra Corden. E aí, lá de Corden, pra ela ir pra Deverelly. E essas províncias aí, elas são mais embaixo, que aí de lá eles vão para as ilhas, que as ilhas são nem tão nesse mapa do livro. Então, assim, Deverelly ali seria um ponto de volta. Eles iam para Deverelly, aí de Deverelly ia para uma ilha. Ia testar ali o que ia dar, voltava para Deverelly, chegava em Deverelly, ia para outra ilha. Enfim, ia ficar fazendo isso. Então, o pai dela já mandou ela, falou, vai para Corden e de lá você vai para Deverelly. E aí ele falou para ela ir para Deverelly, falou assim, ó, lá em Deverelly não tem magia, mas você vai lá, você vai procurar um mercador chamado Narelle. E aí, esse Narelle vai te entregar uma coisa, mas você tem que entregar pra ele um objeto seu de mais valor. E ele vai te entregar o que você precisa. E, tipo assim, a gente não sabe o que é que Narelle ia entregar pra ela, mas ela precisava de dar o objeto mais valioso que ela tinha pra ele, e ele ia entregar pra ela o que era que ela precisava de ter. E aí ele falou assim, ó, só confia na Mira, né, porque ele achava que o Brennan tava morto, e não confie em mais ninguém, porque você não pode confiar em mais ninguém, porque provavelmente se você tá lendo essa carta, eu já fui de berço esplêndido. E aí nós vamos pro capítulo 19. E aí, pra eles irem pra Deverelly, eles pediram ajuda com o Visconde de Carros, e ele pediu pra ele, porque ele tinha os contatos, pediu pra ele arrumar uma reunião lá com um tal de Cortland, que ele era um cara lá, que ele era um dos mais altos ali em Deverelly, e falou, ajuda a gente aí. Aí o Visconde de Carros falou, olha, eu quero um negócio chamado Citrine. Você me dá esse negócio chamado Citrine e eu vou fazer uma reunião pra vocês irem lá em Deverelly e eu vou ajudar vocês nisso aí. Mas eu preciso desse negócio chamado Citrine. Porque o Visconde de Carros, ele é colecionador, então ele gosta de ter objetos importantes. Então ele falou. Então assim, ele quer coisas sempre em troca de fazer alguma coisa. Ele é um inútil, ele não faz nada pra ninguém. Então ele só faz as coisas quando alguém dá pra ele alguma coisa em troca. E aí a Violet foi atrás de achar esse Citrine, porque parece que o Holden sabia como é que arrumava isso. E aí foram atrás disso. E eles estão indo pra Anka pra poder achar esse Citrine lá em Anka. E aí no caminho pra Anka, eles vão passar por uma vila. E aí lá nessa vila é onde que a Aura tá lá. Ela toma um susto com aquele Capitão Grady. E aí, sem querer, ela põe fogo nele. Porque ela achou que ele era um Venin. Ele chegou por trás da Aura aí nessa vila. Aí ela foi lá e botou fogo nele e começou a botar fogo. Aí ela começou a pôr fogo nas coisas. Porque ela levou um susto, né? E o poder dela é um poder de fogo. Começou a surgir Wyvern. E aí um pegou ela e levou, enfim, morreu. Então a Aura foi com Deus e o Grady também aí no capítulo 19. E a gente vê que os Venins tinham planejado essa emboscada aí nessa vila, porque eles já sabiam, gente, tem alguém de dentro dando todos os bizus pros Venins, porque todos os planos que eles vão, todos os lugares onde eles estão indo, os Venins estão montando emboscadas no meio de um lugar com o outro pra pegar eles. Então alguém tá passando informação. E aí eles foram pegar rápido esse Citrine pra vazar fora dali, porque, né, do ataque. E aí ela viu que a Theophany tinha deixado um bilhetinho pra ela. Mostrando pra ela que eles já sabiam do plano deles. Então, assim, isso aí é mais uma vez confirmando. Tinha alguém ali de dentro. A gente sabe lá no final do livro que é o Pencheck. Mas a gente vê que eles estão passando todos os bizus pra eles ali. E eles sabem de tudo que tá acontecendo porque, né, tem um infiltrado. E aí a gente vai pro capítulo 20. No capítulo 20, no começo, a gente vê o Rhydok usando o poder dele. A gente vê que ele consegue congelar as coisas de dentro pra fora. Então isso aí é uma coisa... o sinete dele sendo mais desenvolvido, né? É o desenvolvimento do sinete. A aula que o Xaden tá ensinando. E aí eles estão chegando ao pensamento de o seguinte. Ele talvez conseguiria congelar o Venin. Porque ele consegue congelar a pessoa de dentro pra fora. Então ele talvez conseguiria congelar a água que está dentro do corpo do Venin e congelar o Venin. Informação importante aí. E aí eles vão lá e entregam esse Citrine pro Visconde de Carros. O Visconde de Carros falou, ok, então a gente vai... vou marcar uma reunião pra vocês, né, lá em Deverelly. E aí a Violet e os amigos ali falam, ok, agora que a gente já resolveu essa parte, a gente tem que falar com o Senado e avisar eles que a gente vai pra Deverelly. Tudo tem que estar sendo avisado ao Senado e tudo tem que estar sendo comunicado para eles poderem fazer as coisas dentro do que tem que ser feito. Então aí foi lá e comunicou ao Senado que eles queriam ir para Deverelly porque ela pegou os livros do pai e ele estava dizendo para fazer isso, né, para ir para Deverelly. E aí comunicou ao Senado, fez essa reunião aí para falar para eles o que tava rolando. E aí falou assim, e aí nessa reunião aí também com eles, falou assim, olha, eu quero levar o meu grupo, porque eu levei o último grupo, o grupo que ela tava lá, que a Aura foi pros caramba, o Captain Grady também se lascou, não era o grupo que ela queria estar, porque eram pessoas que não eram da confiança dela, eram pessoas que elas não tá acostumada a lutar. E aí ela falou pro Senado, olha o que aconteceu no último, a gente foi com gente nada a ver,
morreu gente pra caramba, agora eu quero ir com quem eu vou escolher e eu vou levar as pessoas que eu quero levar. E o Holden tava querendo falar alguma coisa e a Violet falou, não vou fazer nada sem o meu esquadrão, eu quero meu esquadrão. Durante essa reunião aí, eles meio que batendo boca, o Senado queria fazer uma busca em Erasure e meio que dar uma busca e apreensão lá. E aí a Violet falou que não ia fazer, ela falou assim, não vai fazer. Aí ele falou, perdão? Aí ela falou assim, eu disse que não. Não para o seu comandante, não para suas seleções, não para a busca em Erasure. Só não. E aí, o Holden tava querendo rebater, e aí ela falou assim, perdemos 2 cavaleiros na missão porque me colocaram com o fardo de ter um esquadrão cheio de pessoas que não confiavam umas nas outras. Sim, eu estou em posse do artefato, que era o Citrine, e vou levá-lo para Deverelli. Mas apenas com um esquadrão que eu vou escolher. E aí eles já ficaram assim, nossa, ela tá, né, mandando aqui no Senado. O Coronel Ayres ia querer pôr moral, ele falou assim, eu falo com a autoridade de Melgren. E aí a Violet falou pro Coronel Ayres assim, e eu com a autoridade de Tarn, Andarna e do Imperiano. Ou você se esqueceu de que 2 dragões também perderam seus cavaleiros? Então, assim, gente, a Violet já mostrou aqui pra gente o quê? Ela tá grandona nesse livro e ela não vai deixar montar em cima das costas dela. E aí, com uma condição de que o Holden, inútil, fosse junto com eles, Violet escolheu as pessoas pra ir com ela. Ele escolheu Mira, Xaden, Gamlen, Cordella, Dane e Holden. E aí, essas são as pessoas que estão indo com ela. E aí, no capítulo 21 agora. A Violet, com o grupo dela, eles pegaram e foram lá pro Visconde Tecaros pra poder entregar esse artefato. Esse artefato aí, esse Citrine que o Tecaros queria, é um amplificador de magia que foi usado pelos primeiros montadores de dragão. É uma coisa dos primeiros ali, dos primeiros cavaleiros. E o Tecaros, como eu falei, ele é viciado em coletar coisas preciosas, então por isso ele queria isso, ele não bate bem da cabeça. E aí entregaram pra ele ali, ele falou, ok, a reunião de vocês lá em Deverell tá marcada, pode ir vazar. E aí a gente vai pro capítulo 22. E aí eles vão começar a ir pras ilhas. Aí no capítulo 22 eles vão na primeira ilha. É ali que eles chegam, eles veem os primeiros sinais da ilha, né? Que a gente vê em todas é assim, mas a magia é cortada com os dragões. Então eles veem que as ilhas não tem magia. E aí ela já perde essa conexão com os dragões e a gente já vê esses primeiros efeitos aí, o que vai repetir em todas. Se vocês olharem, Deverell não tá no mapa, ele tá abaixo de Cordland. Cordland é a última província e depois tem Deverell. Então eles primeiro pararam ali em Cordland fazer a reunião ali com o rei de Cordland, que o Tecaros arrumou em troca do artefato. E aí, essa reunião aí foi pro príncipe Holden. Cordland é perto de Deverell. Enquanto o príncipe estava na reunião com o rei de Cordland, a Violet e o Xaden resolveram ir no mercado de Deverell, que é lá que ela vai encontrar aquele mercante que o pai dela falou. O mercador que o pai dela falou, acho que é Narelle, o nome dele. Enquanto essa reunião tava acontecendo, ela foi lá pra esse mercado procurar. Aí lá no 23. E aí a gente vê que tá muito estranho, porque eles começaram a perguntar às pessoas onde acharia esse Narelle. E aí eles ficaram falando assim, você que veio jogar fogo, vocês veio trazer o fogo, vocês veio trazer o fogo. O pessoal é bem habituado ali, eles estão meio que com medo da Violet, um pouco meio, tipo, bem hostil com ela. Porque fala que eles vieram trazer o fogo, acho que é o fogo dos dragões que eles estavam falando. E então isso atrapalhou um pouco, demorou um pouco mais a achar esse tal de Narelle, o mercador. Porque ali no mercado ninguém queria estar falando, ninguém queria estar ajudando eles com informação nenhuma. No capítulo 23 eles acharam o Narelle. E aí quando o Narelle olhou pra Violet e falou, você deve ser a filha do Asher Sorengel. Ele deixou os livros pra você, eu vou buscar os livros que ele deixou pra você. E aí no capítulo 24 a gente vê o resto dessa conversa e a gente vê que o Narelle confundiu o Xaden com o Dane. Foi muito bom isso, que ele achava que ele era o Dane. E a gente vê que nessa conversa ali com o Narelle, ele vai trazer pra gente essa informação de que o pessoal ali do continente é chamado de Amarales, porque eles servem ao deus Amari. A Violet ainda não tinha tido essa reflexão, mas ali a gente vê que eles se relacionam assim, porque cada uma ilha dessas é devota a um deus. E eles falam que a ilha, o continente ali, é devoto a Amari. E aí a Violet pegou 6 livros que tinham ali com o Narelle. Sim, é incrível como ela não consegue ser feliz. Cada hora é uma coisa. E aí tinha um código pra abrir cada um dos 6. Enfim, chegaram lá, pegaram tudo. É um rolo danado pra chegar a conseguir pegar esse livro. Chegou lá, é código, enfim. Aí no capítulo 25, a gente vai ter um hot completo, porque não tem magia, então se não tem magia, o Xaden tá salvo, né, do drenar da terra. Depois que acabou o hot, como sempre, vem 300 pessoas socar a porta do Xaden e da Violet, falar que tinha um problema. Eles sempre vêm apresentar um problema na hora que eles estão mais felizes e tranquilos. E aí chegou lá e falou, o rei de Cordland quer matar o Holden. Quem que é o rei de Cordland? Aquele que tava na reunião com o Holden. A reunião que o Visconde Tecaros arrumou pro Holden, lá em Cordland, tava dando tudo errado e tava virando um caos. E aí o Xaden ficou tipo assim, que pena, né? Tipo, deixa eu matar. Só que aí eles resolveram ir lá e, tipo, ver
ver o que tava rolando e pra tentar salvar o rabo do Holden, né? Mesmo que ele não merecia. Aí no capítulo 26. E só um adendo aqui no 26 que eu coloquei aqui pra gente lembrar, que nessa ilha aí não tem magia. Então a conexão dos dragões com os cavaleiros foi cortada. Eles não conseguem conversar mentalmente. Porém, a Violet consegue falar com os dragões dela. Não sei porquê, mas ela não perdeu essa conexão. Ela não consegue usar os poderes, mas ela conseguiu conversar ainda com eles. E aí chegou lá no palácio, onde que tava tendo essa reunião aí, que disse que o rei queria dar no Holden. Os guardas falaram, não, você não vai entrar, porque aqui a gente só deixa entrar aristocrata. Aristocrata, tipo assim, duque, lorde, pessoas que estão no alto escalão ali. E aí o Xaden foi lá e deu carreteirada, falou, sou duque de Tyrendor e ela é minha consorte. E falou, nós vamos entrar aqui. Gente, muito bom. Poucos refrescos, tá? Poucos, mas teve. Chegou lá na mesa, tava o Tekaros, o Holden e o rei. E aí eles estão querendo saber o que foi que Holden fez aqui pra poder gerar esse problema, né? Porque com certeza tinha que ser o Holden ter feito alguma coisa, porque ele é babaca, né? Então a gente já espera o pior dele. E o Holden falou, nossa, não fiz nada, só vim aqui reforçar as alianças com Deverelli, oferecer um trato aqui pro rei. E aí o rei, nesse momento, ficou com muita raiva, despirocou. E aí falou assim, ele ofereceu uma coisa que nem era dele pra oferecer. O rei falou que o Holden ofereceu uma adaga pra ele, sendo que ele nem era dono dessa adaga. Então, basicamente, o Holden tentou propor um acordo e a parte do Holden que ia entregar o acordo não era do Holden. E aí o rei ficou com raiva desse detalhe e falou, você não pode oferecer o que você tá oferecendo porque você não possui esse elemento. E aí o caos instalou, o rei de Corlin pegou e deu uma facada na mão do Holden. E aí o rei falou assim, nada de drama, gente, qualquer coisa é só a gente restaurar a mão dele. E aí a gente vê que a adaga que ele tinha oferecido pro rei, a adaga que o Holden tinha oferecido pro rei, era a adaga do Xaden, que era a adaga de Aracia. E aí a gente viu que, assim, toda vez que eles vão nessas ilhas, gente, vocês vão ver que isso aqui vai se repetir várias vezes nesse livro. Eles chegam na ilha, começam achando que tá tudo ok, do nada acontece uma coisa horrível ali e começa a virar um caos e eles têm que sair vazado correndo porque alguém tentou matar alguém. E aí o Xaden tá tentando manter a calma e resolver tudo na paciência, mas tudo tem limite também. E aí o rei de Corlin chega e pergunta pro Xaden aquela famosa pergunta de quem é a sua lealdade. E aí ele falou, primeiro a Violet sobre qualquer coisa, e depois Tyrendor, e depois Navarre, quando se mostra merecedora. Geralmente quando a Violet está lá. E aí já fala essa frase aí que a gente marcou, né? Todo mundo marcou essa frase, tem que ter marcado. O rei de Corlin, gente, esse cara é louco. Ele tá com uma pantera do nada na mesa de jantar. E aí ele levantou um negócio do prato. Sabe aqueles negócios que fica em cima do prato? Tirou um negócio do prato, tava a cabeça da guarda do Holden. Provavelmente ele tinha relações com essa guarda aí, que a Violet deu esses indícios. E aí a pantera foi lá e comeu a cabeça da guarda do Holden. Gente, tudo foi pros caras. E a gente viu que o rei falou que acharam essa guarda dele que eles mataram, acharam ela nos cofres, roubando um elemento dos cofres do rei Corlin. Gente, esse Holden, ele foi péssimo. Por que ele foi querer inventar de roubar troço, gente? Você vê, ele foi fazendo as coisas e ninguém sabia das presepadas que ele tava arrumando. Por isso que ele se lascou. E disse que ela tava com uma lista que tinha mais 5 itens na lista. Tipo, ela tinha que roubar 6 itens. Ela levou uma lista pra roubar de coisa do cofre do rei, que recebeu eles ali. Enfim, o rei ficou louco, né? Ficou com muita raiva. E aí o Holden falou assim, você que roubou, porque esses itens eram nossos. E aí o rei falou, mas são meus, porque eu adquiri ao longo dos anos. E aí o rei simplesmente falou assim, ele tava daquele vucu-vucu, né? Pantera comendo, Xaden reclamando, e todo mundo batendo boca. Aí o rei Corlin falou assim, pode sair, Tekaros. Eu olhou pros guardas deles e falou, matem os outros. Mandou matar todo mundo. E aí no capítulo 27 isso continua. O Xaden ficou puto com isso daí que aconteceu. Foi lá, puxou o poder da terra, matou 12, assim, numa só. Eu não tô reclamando, tá? Eles vão reclamar, mas eu não tô reclamando. Todo mundo entrou em pânico na hora que Xaden foi e matou 12 numa só. Aí eles começaram a querer resolver, a querer conversar, né? Aí todo mundo ficou assim, todo mundo ficou naquele negócio. Vamos conversar agora, vamos resolver. E aí nisso que o Xaden usou a magia dele, ele drenou, né, da terra. Como a terra não tem magia ali, ele usou um alloy. Eu não sei como é que é o nome disso no livro em português, mas é um objeto que a Violet fica colocando poder ali, ou um objeto que tem uma energia. Ele drenou desse objeto, e aí os olhos dele ficaram vermelhos, porque ele drenou o poder da forma que não é natural. E aí ali no capítulo 27 eles chegaram num consenso, né? Conseguiram ali fazer um posto ali em Corlin, né? Em Deverelli, pra poder ser o posto da onde eles vão sair pra essas pesquisas nessas ilhas. E tudo bem, né? Depois de Xaden ter ameaçado todo mundo que tava ali, eles vão ter que aceitar, né? Porque, gente... E aí no 28 não acontece muita coisa, a Violet vai voltar pra escola com aquele
grupo ali, vão repassar mais ou menos aquilo que aconteceu. E aí ela vai ter uma conversa com o Bodhi, que eu acho importante pontuar que ela perguntou a ele qual é o segundo sinete dele. E ele diz assim, eu não tenho. A gente sabe que ele tem, só não quer falar, né? E aí nós vamos pro 29/30, que aí eles vão sair da escola de novo e vão pra uma próxima ilha. A próxima ilha que eles vão é a ilha de Dune. E aí, nessa ilha aí, é muito estranho porque ela percebe que todo mundo tem cabelo prateado. E ela fala, não era nem cinza, nem branco, era prata. E aí ela vê a menininha com a ponta do cabelo igual a dela também lá nessa ilha. Nós vamos pro capítulo 31 e 32 agora. Continuei nessa ilha de Dune. E todas essas ilhas que eles vão chegar, eles vão ser apresentados com um desafio. Eles têm que passar por esse desafio, eles vão ganhar acesso à ilha. Basicamente, ela vai copiar e colar isso em todo o livro até onde vai ser a última ilha que eles vão. Enfim, desafio, cumpre o desafio, acesso à ilha. Tudo vira caos, tem que fugir rápido. É o que aconteceu, infelizmente. Ela fez quase que a mesma coisa em todas essas ilhas aí. E aí chega lá, essas sacerdotisas, elas falam, escolhe aí o mais forte, porque a gente tem que ter um combate. Se o mais forte ganhar esse combate, vai conseguir ganhar acesso. E aí também que eles pontuam que parece que tá todo mundo drogado nessa ilha, do capítulo 33, porque todo mundo, assim, tá todo mundo maluco ali. Essas sacerdotisas são loucas mesmo. Aí nesse momento aí, eles tentando decidir ali negócio de combate, quem é que ia ser o mais forte pra poder ir. Uma sacerdotisa pegou, cortou o braço do Den, porque tem que fazer um corte com sangue pra poder entrar nesse combate. Cortou o braço do Den e jogou ele pra ir. Aí a Violet falou, o que é isso? Pegaram o braço da Violet, cortaram também e jogaram ela e Den lá. E aí, cada um ia lutar com um. Gente, foi bem louco isso aqui. Essa sacerdotisa ali que tá pegando pra botar eles pra fazer o combate, ela fala pra Violet assim, olha, e você não anseia pelo templo? Normalmente, o toque cria um desejo que torna o retorno inevitável, a não ser que agora você favoreça outro deus. Ela falou isso pra Violet. Mas ainda nos vejo como um caminho possível pra você, caso decida escolhê-lo. Dune a aceitará. Não é tarde demais para que escolha em favor dela. E aí a gente vê que aqui a gente começa a captar algumas coisas que aconteceram lá com a Violet, né? Parece que o pai dela tentou ofertar ela no templo de Dune, só que não completou essa oferta e a gente tem poucas informações sobre isso nesse livro, mas a gente meio que tem que colocar as peças juntas, mas a gente vê que alguma coisa aconteceu, porque a ponta do cabelo dela é prateado, assim como o cabelo das pessoas e das sacerdotisas ali. Então, provavelmente, se o pai dela, quando levou ela quando era mais nova, pra tentar ofertar ali, tivesse completado essa oferta, talvez o cabelo dela inteiro seria prateado. E aí agora voltando no combate ali, isso tudo no 31 e 32, tá? Voltando ali no combate do 31 e do 32. Quem foi marcado ali pra lutar, tá lutando. E aí a Violet tá lutando com a Marlies, que ela é a rainha de Umbriel. Mas a Violet não sabia. Ela foi lá, venceu. E no meio ali da luta veio um raio, um trovão. E ninguém entende como, porque se não tinha magia, como é que foi que veio esse raio? Enfim, ela ficou fingindo de sonsa, falando que era o tempo que tava tendo um raio normal. E aí ela vai descobrir que era a rainha de Umbriel. Que ela deu um pau. Ela literalmente tava batendo na rainha da ilha de Dune. E aí eles venceram e ganharam acesso. E aí não tava ali a caça da Andarna e eles tentaram fazer um tratado com a rainha Marlies. E ela pediu pra eles serem aliados deles. Falou assim, olha, vocês podem ser nossos aliados, a gente precisa de ajuda. Falaram das ameaças e tudo. E aí a Marlies falou pra ela, olha, vocês não têm condição de dar pra gente o que a gente quer. A única coisa que a gente quer são ovos de dragões. Tragam 12, 2 de cada espécie, que a gente faz um acordo com vocês. E aí lá no capítulo 33 ela vai falar que não vai dar os ovos, vocês estão doidos que não ia dar os ovos. E aí a Marlies fala, bem que eu pensei mesmo que vocês iam ter essa resposta, mas lembrem-se disso em momentos mais desesperadores. E aí que a gente vê que lá no final provavelmente foi isso que aconteceu. Então aí ela foi, eles vazaram dessa ilha e saíram porque, né, fazer o quê? Não ia ajudar em nada, vazaram fora. E aí eles vão sair dessa ilha, vão parar ali em Deverell e vão descansar. E aí eles vão pra Redoudes, que é uma outra ilha, pra tentar ver se lá eles vão achar alguma resposta. E aí chegando lá na capital de Redoudes, eles vão começar a olhar ali e saber qual que é o desafio, né? Porque toda ilha que chega tem um desafio. E aí o Lorde, ou Duque, não lembro, dessa ilha, que é o tal de Fares, ele veio andando, tipo, tava os soldados ali e veio esse Lorde, esse líder da ilha. Eu não lembro qual que era o título dele. E a gente vê que o olho dele era, tipo, quase que um roxo, um azul roxo. Que a gente vê que é uma característica ali da maioria das pessoas dessa ilha aí, ter os olhos dessa cor. E aí ele vai dar as boas-vindas, bem-vindos à nossa ilha. Essa ilha aqui a gente serve ao deus da sabedoria. E aí ele chamou a esposa dele pra vir dar as boas-vindas também pro grupo ali que chegou na praia. E aí, na verdade, a esposa dele era a mãe do Xaden, que a gente falou assim, ué, tá aí, querida? E aí vai ter aquela cena chocante ali. No final do capítulo 33, ele vai
falar assim, oi mãe. E aí a gente vai pro 34. E aí lá no 34, eles são levados, né, pra dentro da ilha, vão se alojar ali, eles vão ter acomodações e tudo. E aí a mãe do Zayden fica forçando uma barra pra querer passar tempo com ele, querendo voltar aos tempos que ela perdeu com o Zayden. E a gente vai ver que ele vai explicar ali, eles conversando, né, comendo, bebendo ali juntos, vão explicar sobre essa questão da cor dos olhos, né, que é um tal de Viladrite, é o nome do mineral. Tem um mineral que tá na água, na comida. E aí, essa ilha aí, ela é rica nesse mineral. Por isso que os olhos são roxos, azuis, assim, e fica desse jeito. E lá no 35, depois da mãe dele ter insistido tanto pra eles poderem ter esse jantar junto aí e ter um momento em família, eles resolvem ir pra esse jantar. E aí, a mãe ficou feliz e foi e armou mesmo um jantar. Um belo jantar, uma mesa pra eles poderem jantar juntos. E aí, aparentemente, o teste que eles vão fazer nessa ilha com eles é um teste de sabedoria, tá? Porque essa ilha aí serve ao deus da sabedoria. E eu esqueci o nome do deus agora, mas é o deus da sabedoria. E aí, como eu falei que na outra ilha teve um teste de combate, nesse era um teste de sabedoria. E aí, o Forrest, que é o esposo da Talia, que é mãe do Zayden, ele vai propor ali um acordo e ele vai falar assim, olha, a gente tem muitas pessoas de nome aqui nessa mesa. A gente tem Lorde, a gente tem Duque. A gente devia fazer um acordo. Vamos fazer um acordo e aí a gente vai fazer alianças aqui. Isso vai ser inteligente, isso vai ser bom, vai ser sábio. E aí ele falou assim, vai ser muito sábio você fazer um acordo com a Cat. Faz um acordo de 3 anos, faz um herdeiro, isso vai ser bom. E aí o Zayden falou assim, ok, vamos fazer um acordo. Aí ele, ótimo, excelente, o Forrest falou, excelente, vamos então fazer um acordo. Aí ele falou, quanto tempo? Vamos fazer um acordo de 3 anos? Aí o Zayden falou, não, pode fazer aí vitalício, nada menos do que a vida inteira é suficiente. E aí o Forrest falou, não, mas não precisa, não sei o que ele não, pode colocar aí. E lembre-se que é Sorengel, com 2 R's. E aí o Forrest já ficou assim, porque ele não tinha sugerido isso, né? Ele sugeriu o acordo com a Cat. E aí o Zayden fez isso daí pra debochar, porque ele já tava por aqui também, que palhaçada, né? E aí a mãe do Zayden ficou querendo, tipo, ai, querido, faz um contrato com ela, não sei do que, querendo fazer uma forçação de barra pra fazer um contrato com a Cat. Só que o Zayden não queria, ele falou, não vou casar com ela, para com isso. Tipo, tava ridículo isso daí, essa forçação de barra. E aí nesse jantar a gente vê que eles foram servir o bolo de chocolate. E aí a mãe dele falou assim, eu espero que ainda seja o bolo, o sabor que você gosta, não sei do que. E aí quem serviu não levou garfo pro Forrest, pra Talia e pros deles. Levou garfo só pro Zayden e pro pessoal. E aí a Violet já começou a olhar e falar assim, tá muito estranho isso, não sei o que. E aí ela se ligou. Eles tinham posto veneno no bolo e dado pra ele. Quem comeu o bolo sem querer? Garrick. Garrick comeu o bolo e ó, começou aquele negócio assim, veneno, não sei do que. Nisso a Violet tentando descobrir qual que era o antídoto pro veneno pra poder ajudar o Garrick. E aí pegou a faca e foi ameaçar o cozinheiro, né? Tipo assim, o que se botou nesse bolo? E aí o cozinheiro dá uma facada no Rhydok. O Rhydok faz um drama, finge que tá morrendo. Que vontade de socar o Rhydok nesse momento. Aí a Violet chega nele, ele tira a mão e fala assim, não, tá de boa. Tipo, aí a Violet quis socar, né, o Rhydok. Nisso, o Garrick se lascando com veneno dentro do sistema dele. Gente, tava um caos. Assim como na outra cena, um caos aí nesse jantar aí. O Rhydok vai lá dar um socão na cara do cozinheiro. Aí a Violet vai dar uma cartada ali que a gente não tava esperando. Ela falou assim, eu coloquei veneno no chá de vocês e a Andarna tá lá vigiando aonde tá os seus filhos, Talia. Porque a Talia tinha mais outros 2 filhos. Você tá lá vigiando eles e se você não me der o antídoto pro que o Garrick comeu aqui, vocês vão morrer e o filho de vocês vai também, porque a Andarna vai dar neles. Ela vai descobrir o antídoto, né? Deu pro Garrick, tudo certo com o Garrick. E agora ela vai pegar e vai falar assim, vamos fazer uma aliança. Falou com a Talia e com o Forrest. E vocês vão fazer aqui o que a gente vai propor. Por quê? Porque se vocês não proporem, vai sair daqui notícia. Todo mundo vai saber que a Ilha da Sabedoria foi feita de trouxa dentro da própria casa. Por quê? Porque ela tinha envenenado o chá e mandou a Andarna ir lá vigiar os filhos. Então, assim, ela pensou um passo à frente deles. E aí eles falaram assim, é melhor a gente aceitar o acordo dela, porque senão vai sair, né, notícia disso daqui que aconteceu. E aí a gente vai ficar muito queimado, porque aqui é a Ilha da Sabedoria, a gente não pode sair como idiota. Fizeram o acordo ali, tudo certinho, vazaram fora pra outra ilha. E aí eles estavam indo em direção à ilha de Zinal, né, que é o deus da sorte, que era a próxima. E aí lá no capítulo 38, eles chegaram lá na ilha de Zinal. E chegou lá na ilha, os guardas chegaram, apresentaram um desafio, e aí era um desafio de sorte, porque geralmente o desafio combina com o que é o deus daquela ilha. Me dá um chocolate? Eu preciso de um chocolate. Escondendo Rafael aqui, né? Nossa, meu erro foi ter pedido você pra pegar isso. Vou comer o preto.
Isso, come o preto que eu não gosto. E aí chegaram o pessoal pra receber eles e eles foram apresentados com mais um desafio, né? Toda ilha que chega, desafio, tudo vai pro caos, eles saem fora vazado. E aí pra ter acesso a essa ilha, eles tinham que tirar uma carta e essa carta ia dar um presente. E aí, de acordo com o presente, se eles passassem por aquilo dali de alguma forma, eles iam conseguir ter acesso aí. E aí é um easter egg isso aqui, mas é muito engraçado, porque na hora que chega nessa ilha, o Traeger, aquele que tá de papinho com a Cat, o Traeger, ele fala assim, nossa, acho que essa aqui é minha ilha favorita. E foi aí que ele foi, né? E aí a vai lá e tira a primeira carta. Ela vai ganhar uma bússola. O Drake tira uma carta e ele ganha um gato. Dão o brócoli, né? O gatinho brócoli pra ele. O Traeger tira essa carta e ele ganha uma flechada. Acho que a Mira ganha uma garrafa de vinho, alguma coisa assim. Mas é importante lembrar que a Violet ganhou essa bússola que tava quebrada, que não aponta pro norte. Eu acho que ela vai usar isso no próximo livro. Nisso que o Traeger toma essa flechada, a Cat entra em pânico, porque, né, ela entra em prantos e começa a ficar desesperada ali que aconteceu. E aí o caos instaura tudo de novo, e aí acaba que eles abaixam a poeira, depois abaixa, depois esse caos, e eles vazam fora de novo. Então não aconteceu tanta coisa nessa ilha, eles só ganharam esses presentes e, ó, vazaram fora. E aí isso foi o 38 e 39. Aí no 40 e no 41, eles vão visitar a última ilha. E aí eles chegaram nessa ilha dos Irids, não tinha desafio, não tinha nada, não tinha ninguém pra receber. Só que chegaram esses dragões e eles olharam assim, oi humana, falaram isso pra Violet. Então assim, eles comunicaram com a Violet. E aí começa o próximo capítulo, tendo esse diálogo aí que a gente tava super ansioso pra acontecer, mas foi tudo por água abaixo, porque eles são péssimos, egocêntricos, eles, maltrataram muito a Andarna, esses Irids, porque ela tava empolgada pra conhecer a família dela, ela tava doida ali pra saber mais, e a gente encontrou eles, né, chegaram na ilha, só que eles eram muito escrotos, eles falaram muita coisa ali, tipo, que vocês humanos destruíram tudo, vocês usaram o poder de uma forma irresponsável, vocês fazem guerra, vocês são ruins. Criticaram muito a Andarna, criticaram a Violet, porque ela levou a Andarna pra guerra. E, gente, foi só crítica em cima de crítica. E eles têm um negócio que eles são pais, não mexe com guerra, não mexe com confusão. E eles falando que a Andarna, que ela era uma decepção pra casta deles, porque ela tava ali, se juntou a um ser humano e, tipo, e deu poder a ela. E ainda falou assim, você deu um poder maior do que o outro, né? Tipo, então ali a gente já vê que a Andarna já tinha dado o poder, segundo o Sinete, pra Violet. E aí a gente cheio de esperança, achando que eles iam ajudar em alguma coisa, não vão ajudar em nada. E aí eles só falaram assim, se danem. E aí ali no capítulo 42 só continua mais fecho, né? Que eles continuam dando fecho na Violet, na Andarna. E aí aparentemente estava tudo perdido, porque a solução desse livro inteiro até aqui era encontrar esses filha da mãe pra eles poderem ajudar de alguma forma. E chegou ali, eles não iam ajudar, então a gente meio que ficou sem esperança, não sabia mais o que fazer, porque se a única esperança desde o começo do livro era achar a caça da Andarna e esperar que eles ajudassem de alguma forma e eles só não fizeram nada, agora a gente não tem mais pra onde fazer, o que fazer. E aí lá no capítulo 43 a gente vai ver que a Violet conta pro Reddock sobre o Xaden, porque o Reddock não sabia que Xaden tinha virado Venin. Aí a Violet conta pro Reddock, ele fica chocadíssimo com o que aconteceu. E aí eles voltam pra Basgiath nesse momento aí. Eles saem dessa ilha e vão embora pra casa, volta pra Basgiath. Todo mundo mal, todo mundo cabisbaixo. Foi aqui que tudo começou a desandar real mesmo. Acho que lá na hora do bolo, que a mãe do Xaden tentou envenenar eles, já começou a cair tudo por terra. E aí, chegando em Basgiath, eles recebem um bilhete da Theophany dizendo que a rainha Mariah tava morta. A rainha de Poromil, que ela tinha sido mandada de berço esplêndido. E aí, só pra poder vir, entendeu? A cereja do bolo. Porque essa rainha, ela gostava da Violet. E aí, lá no capítulo 44, também pouca coisa aconteceu. Eles estão tendo uma aula da professora da Vera e ela vai contar sobre um ataque de wyverns que teve em Suniva, que ela falou que 12 wyverns mataram 25 mil pessoas, e aí você já vê que, tipo, nossa, não tem como, cara. Pra você equiparar de poder com os Venins, tem que vir uma coisa mais alta, tem que vir mais ajuda, a gente precisa de mais, porque só eles não vai dar conta. E aí a Violet também conta pra Rhiannon sobre o Xaden nesse capítulo aí também. E a gente vai pro 45. Também pouca coisa aconteceu ali no 45, tava tendo uma aula do professor Kaori, a aula do professor Xaden também teve no capítulo 45. E aí eles recebem uma notícia também de que as Égides estão meio que falhando ali em Basgiath, porque tem 2 wyverns que eles chegaram mais próximos ainda ali de Basgiath. Em vez deles serem bloqueados antes, onde estavam sendo bloqueados, eles já conseguiram passar um pouco mais. Capítulo 43, a rainha Mariah morreu, a rainha de Poromil. E aí o pessoal lá de Poromil, agora no capítulo 46, eles estão com medo, porque como veio os wyverns pra atacar lá, agora eles querem sair de lá e eles querem mover um pouco mais acima, mais pra lá pra Raistia, mais próximo, mais pra dentro de Tyrrendor, pra poder tentar fugir um pouco desses ataques aí, pra não correr
correr o risco deles continuarem sendo atacados. E aí o Xaden vai trazer pro Senado essa questão pra poder ver se eles conseguem fazer um tratado e abrir as portas, porque Navarre ali não tá querendo abrir as portas pras outras províncias, né? Xaden falou assim, se vocês não vão abrir as portas de vocês pras províncias, a gente vai abrir, Tyrandor vai aceitar e vai pegar essas pessoas e vai manter a salvo. E aí Holden tava querendo discutir, falando que não ia abrir barreira, que não sei do que. E o Xaden falou, não, mas se você não quer abrir, problema seu. Nós vamos abrir, a gente vai abrigar essas pessoas. E aí ele falou que os civis que quiserem passar pelo Medaru Pass, essa passagem de Medaru é a mesma passagem que lá em Chama de Ferro, os grifos e os montadores de grifos fizeram pra poder chegar em Erasure. Não sei se vocês lembram, mas foi aí que uma amiga da Cat caiu. Tipo, era tipo um desfiladeiro, assim, tipo uma colina, assim, um desfiladeiro, sabe? Tipo um penhasco. É uma passagem ali estreita que você tem que meio que escalar e passar. Então, o Xaden falou, quem tiver disposto a fazer essa passagem e vir pra Tyrandor, nós vamos abrir as portas e a gente vai deixar entrar. E eu não tô nem aí pra você que se lasque, quem quiser vir eu vou abrigar. E aí o Holden quis vir falar alguma coisa, e o Xaden falou assim, se você não gostou, você pode morrer, basicamente. Ele falou assim, você tá na linha de sucessão pra ter alguma coisa ainda, e eu tenho já uma província, que Xaden é duque, e eu vou fazer isso. E aí ficou por isso mesmo, né? E a gente vê um personagem que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, inclusive quem é esse ser humano chamado Lynx. E ele vai manifestar poder das sombras. E aí a gente vai ver que o Xaden vai falar assim, a magia sabe. Ou seja, o poder das sombras veio num cavaleiro pra poder contestar o poder das sombras do Xaden, que agora ele tá do lado dos Venins. Então aí a gente começa a pensar o quê? Todo poder que tem, todo sinete que tem do bem, tem também um sinete no mal. E aí a gente vai ver que os dois fazem o balanço, né? E aí vamos pro capítulo 47. Nesse capítulo 47, eles vão lá pra Erasure, né? Pra casa do Xaden. A Vi vai pra lá com o pessoal. A Violet vai chegar lá em Erasure e ela vai falar com o Brennan. E ela vai falar, tipo assim, cara, o Xaden virou Venin. Vai contar pro Brennan, que não sabia. Me ajuda, o que dá pra fazer? Tenta curar ele, pelo amor de Deus. E aí o Brennan vai falar, não tem o que fazer, não tem como curar o Venin. Mas assim, ela tá sem opções. E ela conta tudo pro Brennan com esperança de, sei lá, tentar fazer alguma coisa, né? Ela já não sabe mais o que fazer. E aí o capítulo 48 e 49 não tem muita coisa que aconteceu, a não ser um hotzão que teve, né? Do capítulo 48, que o Xaden chega lá na casa dele, tá todo molhado com a roupa de voo. E aí a gente vai ter o hot, vai começar no 48 e o 49. E assim, melhor qualidade aquilo ali não tem. E aí nós vamos pro capítulo 50. No capítulo 50, o segundo sinete da Violet vai manifestar enquanto ela tá dormindo do lado do Xaden. E aí ela vai descobrir que ela é Dreamwalker. Eu não sei como que eles colocaram o nome em português, mas ela é uma Dreamwalker. E ela consegue entrar no sonho das pessoas. Até então, gente, nesse livro eu vi muita gente reclamando desse sinete dela. Mas eu acredito que vai ser algo grandioso. Quem já assistiu A Origem sabe como que o DiCaprio fazia lá naquele filme. Então eu acho que vai ser alguma coisa parecida. Enfim, voltando ao assunto aqui do resumo, né? Descobriu o segundo sinete dela e ela fica assim, uau, nossa, eu já tinha manifestado antes, agora que eu percebi isso. E aí, nesse momento que ela tá acordando, assim, e descobrindo esse sinete dentro do quarto, do nada chega alguém também avisando que tá vindo uma horda de wyverns pra atacar. E aí, né, é aquilo, gente. Toda vez que eles têm um momento de paz, um momento de tranquilidade, vem alguém bater na porta e dizer que tudo tá indo por água abaixo. E aí o Tarn começa a comunicar com ela, falar que tá vindo uma horda de wyverns atrás ali da casa Ryerson. E aí vamos pro 51, onde vai ter um ataque. E aí lá no ataque do capítulo 51, o Auric, ele tá lá também, lá em Erasure, e ele vai falar pra Violet, Violet, você precisa proteger o Templo de Dune. O Templo de Dune tava ali fora das muralhas de Erasure, e o Auric falou pra ela, você precisa proteger, porque é assim que você vai salvar Tyrandor. Falou isso pra Violet no capítulo 51. E aí, tá cena de ataque ali, né? O Wyvern atacando. E aí a Theophany vai aparecer ali também, que ela sempre tá nesses momentos, ela é péssima. E ela usando o poder dela pra poder tentar pegar com a Theophany, tentando também defender o Templo de Dune. Isso já no 52, tá? Porque o ataque começou no 51, mas ele vai voltar ele vai continuar no 52. E aí, nesse momento aí, a Violet usando o poder dela de raio pra poder matar a Theophany, pra poder tentar controlar ali o ataque. E o Tarn, o tempo todo preocupado, dela chamuscar, falando pra ela, não chamuscar, porque
ela não pode puxar tanto poder assim. O Thorne foi machucado, tinha um pedaço de uma garra no meio da asa dele, assim, e, tipo, ele tava debilitado. Nesse momento, a Andarna também tomou frente, foi pra frente do Templo de Dune pra proteger o Templo de Dune. E ninguém entendendo nada, mas a Andarna falou, não, o Ark falou, o príncipe falou, a gente tem que proteger o Templo de Dune. Então, a Andarna levou isso mais a sério. E aí, a Rhiannon tava ali também, ela usou o poder dela pra puxar esse pedaço de garra que tava agarrado no Thorne. Então, ela tirou e aí aliviou a dor dele, graças a Deus, foi um anjo, porque ela tem esse poder de telepatia, sei lá, telecinético. Não sei como é que fala. E aí, ali, nesse momento ali, Rhiannon também ajudou a proteger esse templo aí de Dune. Enfim, a sacerdotisa agradeceu ali e ficou muito feliz. E aí, a Theophane ficava falando assim, vem comigo que eu deixo todo mundo viver. E eu paro o ataque aqui, vai todo mundo sobreviver, só você tem que vir comigo. Theophane tá falando, né, porque ela gosta muito de falar. E aí, ela olha assim, e ela começa a ir embora. Ela foge. E aí, a Violet, quando vai olhar, tá vindo quem? Leothan, que é aquele Irid lá daquela ilha, um dos escrotos lá que maltrataram a Andarna. Ele veio o Leothan, e ele veio e ele jogou fogo na pedra de Égide de Aracia. Os Wyverns só conseguiram chegar ali porque as barreiras falharam. Então, quando o Leothan, tá, que tem o fogo pra poder ativar a pedra de Égide, chegou e ativou ali o fogo, as barreiras subiram. Por isso que Theophane tava indo embora, porque ela ia morrer se ela ficasse ali dentro, entendeu? Então, ela já fugiu e aí conseguiu restaurar a barreira ali pra poder dar uma acalmada na situação. Mas aí os Wyverns que não conseguiram fugir, assim, igual a Theophane fez, começaram a cair. Começaram a morrer tudo ali dentro. E aí a gente vai pro capítulo 53. Ah, esse capítulo é triste, gente. É ali nesse capítulo 53 que a gente vai ver que o Leothan fala que ele dá a opção da Andarna, que eles vão perdoar, eles vão aceitar a Andarna aí com ele e ser criada lá perto da família dela, perto da casta dela. Tem várias coisas muito cruciais também nesse capítulo que ele fala sobre os laços, né? Que os Irids têm esse poder de criar um laço, de quebrar um laço, de mudar um laço, né? De fazer, tirar, moldar. E ele fala que a Andarna pode quebrar o laço dela com a Violet e ela pode ir embora com ele. Porque até então a gente não imaginava que um dragão podia perder o laço, perder o elo com o seu cavaleiro. E aí, nesse capítulo, a gente vê que sim, é possível quando o Irid faz isso. Então, a Andarna foi lá e resolveu, né? A Violet falou, olha, se você quiser ir embora, ficar com a sua família, eu vou entender. E aí, ela resolveu ir embora. E aí, no capítulo 53, a Andarna vai embora, serra o laço com a Violet. E aí, isso vai destruir a Violet, porque ela vai ficar mal. Ela vai ficar, assim, pra baixo. Vai acabar com a vibe da Violet e de todo mundo ali. No capítulo 54, a gente vê a Violet sofrendo muito pela Andarna. E aí, tem uma conversa muito interessante do Brennan e da Mira sobre a avó Niara, a avó da Violet. Parece que a família cortou o laço ali entre os pais da Violet e a avó. Nesse momento aí que o pai da Violet aparentemente levou ela lá pra aquela ilha de Dune e começou a fazer uma oferenda. Algo aconteceu aí que não saiu bem e a família perdeu esse laço aí nesse momento. E aí, nesse momento, o Xaden também vai contar pra Mira que ele virou Venin, que ela também não sabia, só o Brennan até então sabia. E aí ele vai ficar em panos limpos com a Mira, o pessoal lá de Aracia, né, depois desse ataque todo que teve. Eles vão voltar pra Basgaia. E aí a Violet vai estar reunindo com o esquadrão dela de novo, vai ficar treinando, tendo as aulas. Aquelas voltou pras atividades normais, porque ela não tava conseguindo, né? Ela tava lá depois que quebrou o laço com a Andarna, ela ficou um tempo tipo de cama, assim, mal, e sem fazer muita coisa, mas agora ela resolveu que ela ia voltar a viver a vida dela. E aí ali no capítulo 55, parece que o Xaden já começa a falar umas coisas tipo, porque se eu não estiver mais aqui, porque não sei o que, se eu faltar, se eu não tiver como contar comigo, umas coisas muito, muito baixo astral. No capítulo 55 também, que a sacerdotisa diz que deve um favor a ele e a Rhiannon. Então, um favor que quiser. Veio uma mensagem da sacerdotisa pra eles, dizendo isso. Então, ele sabe que ele já, aquele favor que lá no final ele vai usar esse favor. Então, no capítulo 55, já vai estar sendo dito esse favor aqui. Por que ele ganhou esse favor? Porque o templo de Dune foi protegido no ataque que teve lá da Theophane, dos Wyverns. A Andarna ficou na frente do templo, a Violet tentou proteger, e a Rhiannon também tava ali pra proteger. Então, assim, eles protegeram o templo de Dune, que o Ark mandou. E agora a sacerdotisa tá feliz. E aí a Violet tá dormindo junto com o Xaden. E aí ela vai conseguir usar o sinete dela, vai conseguir desenvolver um pouco melhor o sinete dela. Quando ela se deu conta de que ela tava no sonho dele, ela conseguiu tirar o corpo dela e se desvencilhar da pessoa que tava sonhando. A Theophane veio atrás do Gary, de quem tava com ele lá, e deixou eles irem vivos pra ir dar uma mensagem pra Violet. A Theophane tinha pego a Mira, e se ela e o Bodhi não fossem encontrar com ela em Drythus, que era onde ela tava, a Mira ia morrer. E aí lá no capítulo 57, a gente viu que, na verdade, a Theophane não disse pra levar o Bodhi, ela disse pra levar o irmão do Xaden. E quem que ela queria dizer com isso? O Jack. Era o Jack que ela queria que tivesse levado, porque o Jack era Venin, então ela mandou
levar o Jack, eles já estão tentando, tem tempo, liberar o Jack lá da cela dele. E aí o Garrick entendeu como se fosse o Bodhi, porque como ela falou irmão do Xaden, ela achou que era o Bodhi. E aí, só que ela quis dizer o irmão Venin, então era o Jack. E aí lá o Brennan tá tentando bolar um plano pra, ao mesmo tempo que defende a Mira, liberar também a cidade de Drythus, pra não dar ruim lá na cidade, fazer um plano pra que tudo se saia bem, sem que a Mira vá de arrasta, né? E aí lá no capítulo 58, eles chegam ali pra poder vir resgatar a Mira, né? E ver que o dragão da Mira tá preso. E aí, o que a Theophany faz? Vai lá e corta a garganta da Mira no capítulo 58 e o capítulo acaba. Gente, bizarro o capítulo acabar daquele jeito. Mas ainda bem que a gente vai lendo um depois do outro, né? Imagina você ter que ler um capítulo por dia. Ia ser bizarro. Aí no próximo, no 59, eles vão pegar, eles vão conseguir resgatar a Mira e levar lá pro Brennan. E aí vai estar o Brennan, a Sloane e o Dan tentando salvar a vida da Mira. E aí, enquanto o Brennan tá tentando salvar a vida da Mira, a Sloane tá canalizando o poder do Dan e dando pro Brennan pra que o Brennan não chamusque, pra que ele tenha mais poder pra usar do que o que ele precise. E assim ele conseguiu, né, curar a Mira sem chamuscar. A gente vê que o dragão da Mira tava inconsciente, ele não tava acordando. E aí a Violet falou pro Tarna, falou, leva o Teen e depois você volta. E ele falando, eu nunca que eu vou deixar você aqui sozinha com essa Theophany aí te atacando. Ela falou, não, pode levar e voltar, que eu consigo me virar até você vir. E nisso a gente não tava vendo onde que a Theophany tava, né? Então o Tarn falou, ok, então vou lá levar o dragão, você fica aqui, não saia daqui que eu vou voltar. E aí nisso que o Tarn saiu, foi embora, a Theophany saiu de trás da carcaça de um Wyvern, que ela tava escondida, a vagabunda. E aí ela veio e começou a falar, né, lorotinha. Ela adora falar uma lorotinha com a Violet. E aí a Violet tava sem poder, porque o Tarn tava longe, então ela não conseguia canalizar o poder do Tarn. Ela tava só com o Bodhi ali, só que o Bodhi não tinha esse poder. A Mira tinha ido embora junto com o Brennan, com a Sloane, com o Dan sendo curada. Tava a Violet e o Bodhi ali. E aí caos, né, gente? Caos, porque o Bodhi, o sinete dele ia cancelar o sinete de uma outra pessoa. Ele nunca ia conseguir cancelar o sinete da Theophany, porque ele não tinha poder pra isso. E aí a Theophany com umas lorotinhas de tipo, deixa eu ser sua professora, deixa eu te ensinar, deixa eu ser sua mentora, o tempo todo falando isso. A gente vê também nessa parte que a gente achava que a Theophany tinha o mesmo sinete da Violet, mas na verdade ela não mexia com raios. O negócio dela era o mesmo sinete da mãe da Violet, que era de tempestade, então por isso que ela conseguia fazer tornado, chuva. E a Violet falou pra ela, você é a resposta pro sinete da minha mãe. Aí a Theophany falou, não, é ela que é a resposta pro meu. Então igual aconteceu com o Lynx, que desenvolveu o poder das sombras e depois do Xaden, então aconteceu a mesma coisa agora com a... Agora não, né? Aconteceu há muitos anos atrás, a mesma coisa com a mãe da Violet. Quando a mãe da Violet manifestou o poder de tempestade, foi pra cancelar o poder da Theophany. Então, a Theophany veio antes da mãe da Violet. Então, quantos anos que essa menina tem? E aí, o Bodhi tentou cancelar o poder da Theophany, mas ele não conseguiu, porque, né, ele não foi forte o suficiente. E aí, a Violet falou pra ele, vai embora daqui, monta no seu dragão e some daqui, porque você não vai fazer nada pra me ajudar, você não consegue e você ainda vai morrer. Então, sai daqui e vaze e me deixa aqui, porque eu vou dar um jeito aqui, eu vou arrumar eu vou arrumar um jeito, eu vou me virar. Aí, a Violet vai estar com as pedrinhas, eu até anotei aqui, a Violet tacou pedrinha na Theophany. Aí a Theophany irrita mais um pouco e tá aqui, ó. Ela gosta de falar, essa vagabunda. Tá escrito aqui no meu resumo. Falou mais um pouquinho pra irritar, né? Ela gosta de falar pra irritar. Aí ela vai começar a projetar o tornado. Ai, gente. No final do capítulo 60, ela vai começar a projetar aquele tornado que ele ficou até o final do livro, esse tornado aí, fazendo muito estrago. Aquilo foi pro capítulo da Rhiannon, 61. Fui ouvir da Rhiannon. Nada de bom aconteceu nesse capítulo da Rhiannon, tá? Tipo assim, eu acho que ele foi bem inútil. E aonde que a Rhiannon tá? Com metade do esquadrão dela. Lá naquela passagem de Medaro, onde o pessoal tava vindo de Poromil pra subir pra dentro das barreiras, pra mais próximo dentro de Tyrandor. Lembra que o Xaden abriu as barreiras? Então, Rhiannon tá lá na passagem de Medaro, vigiando quem é que tá passando pra poder ajudar as pessoas. E ela tá com metade do esquadrão dela lá nessa passagem de Medaro. E aí veio o Wyvern atacar eles ali na passagem de Medaro, e eles estavam tendo que defender ali. E aí aconteceu só essa defesa aí, mais nada. Aí vamos pro capítulo 62. E eu vi da Violet de novo. E aí ela sente que o Tarn tá voltando, tá chegando perto, porque ela tá sentindo a magia dela vindo. Aí a gente já dá um respiro. Pô, que bom, o Tarn tá chegando ali, né? Pra poder alguma coisa acontecer. E aí a Theophany fica forçando a barra, porque ela quer de todo jeito que a Violet puxe o poder da Terra e use o poder da Terra, já que ela não tá com o Tarn ali perto, pra poder usar o poder do Tarn. Então ela quer que a Violet use mesmo, canalize o poder da Terra e vire Venin. E aí ela fica fazendo pressão ali. A Theophany vai põe a mão no chão e começa a drenar o poder. A Violet tampou ele correr. Por quê? Porque se a Violet tá em cima do chão, na hora que a Theophany tá drenando, a Violet vai, ó,
porque ela vai drenar a Violet também. Então, a Violet não pode correr. Tem tanto meme disso, gente. Eu morri de rir com os memes desse negócio. Da Violet tampando e correr, falando que vai fazer acontecer. Chegou a Theophany, mãozinha no chão, correr. E aí, quem que aparece? Sgel. Sgel pega a Violet e aí joga a Violet em cima do Tarn. Um jogando pro outro, que a Sgel tava mais próximo, ela vai e joga a Violet em cima do Tarn. Aí a gente fala, ai, que bom. Aí a Violet agora tá em cima do Tarn, voando. E o clima tava péssimo e o tornado sendo formado. Então tava acontecendo o quê? Puxando aquela energia e aquilo tudo pra formar o tornado. Então o tornado tava sendo formado ainda. E aí o que o Tarn faz? Ele compartilha a visão dele com a Violet. E aí ela consegue ver que tem 11 Wyverns vindo no horizonte. E um deles, o do meio, ele é maior do que o Kora. Maior do que o maior dragão do Empyrean. E, ai, gente, só a ladeira abaixo. E aí a Violet começa, né? Jogar o raio dela, matar o máximo que ela consegue matar. Mas ela também não pode chamuscar. E ela também tá fazendo o máximo que ela pode. Mas aparentemente não tá sendo suficiente. Aí o tornado tá formado agora, nesse momento. E ela formou esse tornado aí lá onde elas estavam lutando juntas. E aí agora o tornado tá movendo em direção a Drythos. Onde tava todo mundo lá em Drythos. Tá se movendo pra lá agora. A guerra aconteceu em Drythos. E aí o que acontece? A Vi e o Tarn resolvem o quê? Voar em direção a Theophany pra destruir o tornado. E aí o capítulo da Violet acaba e começa o 63 da Imogen. Esse capítulo da Imogen é capítulo chave pra vários easter eggs e várias teorias, tá, gente? Então esse capítulo é ótimo pra você prestar atenção no que tá acontecendo. Aí lá no capítulo da Imogen, ela tá lá em Drythos defendendo, lutando, o mesmo Vucu Vucu que tá acontecendo em todos os lugares, luta, Wyvern, entendeu? Guerra. Ela vê que o Bori tá lascado, tá? O Bori tá ferido. O dragão do Bori tá ferido. Ela vai falar isso. O Cure tá ferido. E aí ela vê os Wyverns indo em direção à torre. Essa torre, gente, a Quen, amiga dela, tava lá dentro dessa torre. Quando ela viu os Wyverns indo em direção a essa torre, ela tampou atrás e entrou na torre pra ir atrás pra defender a amiga dela. É nesse momento que ela tá indo em direção a essa torre que vem os Wyverns atacar ela e o Dan tenta entrar na frente pra ajudar ela. E aí ela vai e faz um escudo de pedra. E aí o fogo do Wyvern não atravessa. Que é aí que a gente vê que é o segundo sinete da Imogen, que é esse escudo aí de pedra que ela consegue fazer. E aí salva os dois, e aí eles vão em direção a Quen pra poder salvar a Quen. Só que, infelizmente, a Quen morre, né? A Quen morreu ali na torre. E aí foi uma cena muito triste, mas apesar de ser triste, eu não chorei nessa daí. E aí, na hora que ela volta, que ela sai dessa torre e sai, que ela vê o Bori tá no meio da praça, com as mãos no chão. Isso no capítulo 63. Bori está de 4 no chão, vomitando. Cure tava arregaçado, né? O dragão do Bori. E o Bori com as mãos de 4 vomitando. É aí que eu uso pra embasar a minha teoria de que o Bori é o novo irmão Venin. Gente, ele não tava vomitando. Ele tava puxando poder pra virar Venin. Enfim. Tanto que no capítulo 64, o tornado começa a andar devagar. Porque o poder do Bori é cancelar o sinete. Então, se ele conseguiu cancelar o sinete da Theophany, o tornado aparentemente começaria a diminuir, certo? Porque a Violet não matou ela. Por que do nada o tornado dela começou a diminuir? Porque Bori começou a puxar poder da Terra no capítulo 63 e aí no 64 ele já vai, né? Ele vai agir, começar a usar esse poder e tentar cancelar o poder da Theophany. Vamos voltar no começo do capítulo 64, a gente já vê assim que a Violet fala: posso jurar que o tornado desacelera enquanto o Tarn luta contra o vento. Então, assim, o tornado desacelerou. Por quê, gente? A Violet nem tinha chegado nela. E aí depois, um pouquinho mais na frente, a gente vê que lá no capítulo 64, no POV da Violet, vai falar assim, ó: rochas voam quando acerta o cume à minha direita, enquanto Theophany por 3 metros, enquanto voamos para o sol. Voamos para o sol. Então, o que aconteceu? O tornado começou a desacelerar, agora já começou, o tempo tá melhorando aqui. E aí a Violet fala assim, ela tá apaziguando a tempestade por não conseguir usar o meu poder também. É o que ela tava achando. Mas a gente vê confirmação de que a tempestade estava sendo apaziguada. Então a tempestade foi apaziguada pelo Bori. E isso daí, vou defender isso até o meu último dia. E aí o Tarn quase vai de arrasta, porque ele é pego por uma rede. E aí eles caem. O Tarn pego por essa rede e o Tarn cai, não consegue voar. E aí a gente vê que esse Sgel caiu numa mesma armadilha de rede, porque no pensamento lá, o Tarn fala pra ela que a Sgel também tá no mesmo problema. E aí ela vai começar a procurar, assim, no casaco dela, ela sente uma adaga de mármore com um bilhetinho. E aí o Auric deixou um bilhete ali pra ela, junto com essa adaga de mármore. Ela pegou, usou essa adaga aí pra cortar a rede. Nessa adaga tinha um bilhete escrito pelo Auric, dizendo: para quando você perder a sua, ataque na escuridão. Tipo, a adaga era pra quando ela perdesse a adaga dela, e ele disse ataque na escuridão, porque ele já sabia o que ia vir depois. A Theophany se aproximando, veio uma escuridão avassaladora e tomou conta de tudo. E aí ela sabe que Xaden se perdeu, porque aquilo ali só podia ter sido um poder que ele drenou da terra. Pra isso que ele trouxe essa escuridão, assim, não tem como ser isso uma coisa natural dele. E aí isso agora faz sentido o que o Auric falou, pra atacar na escuridão. Então ela entendeu o recado, ela tem que jogar os raios dela na escuridão. E
E ela também parou pra pensar que a adaga que o Ark deixou pra ela era feita com mármore sagrado do templo. Então, assim, a Theophany já tinha sido sacerdotisa. E ela diz isso pra Violet, entendeu? É porque eu cortei isso aí. Mas a Theophany já foi sacerdotisa, porque vocês lembram que ela falava lá no último livro que o cabelo dela era prateado? E o cabelo da Theophany era prateado. Então, assim, a Violet pega essa adaga e vai avançar pra Theophany. E aí a Violet fala assim pra ela: você nunca foi apenas Venin. Dune é uma deusa rancorosa com altas sacerdotisas que dão as costas pra ela. E a Theophany, aí diz, Theophany abre a boca e solta um grito e então disseca em um instante. Então ela meteu a adaga no coração da Theophany e a Theophany dissecou. Então Theophany foi de berço esplêndido nesse capítulo. Agora a gente vai pro POV do Xaden, que é o capítulo 65. E aí a gente vê que o começo do capítulo 65 não tá continuando de onde parou no da Violet. Ele tá voltando e é a mesma cena que foi no capítulo da Violet, vai acontecer agora aqui no capítulo do Xaden. A Sgel tá numa rede aqui presa e o Xaden tá enfuriado aqui porque estão mexendo com a dragão dele. E aí ali onde o Xaden tá, o Berwin e o Penchak tá ali. E a gente vê que o Penchak, que era o traidor desde o começo do livro, né? E aí nesse momento que o Berwin vai olhar pro Xaden e vai falar que tem um novo irmão Venin. Ou seja, alguém que a gente conhece, uma nova pessoa se tornou Venin ali nesse capítulo 65 do Xaden. A gente vai ter esse diálogo aqui, ó. Não posso matá-lo. Eu não poderia levar uma adaga ao pescoço dele mais do que poderia fazer isso com a Violet. A união entre a Violet e eu é o tipo de magia que não tem explicação. A união entre Berwin e eu é o tipo que não deveria existir e agora que meu mestre tem um meu outro irmão que pode usar contra mim, estou ferrado. Então, assim, ele não pode matar o Berwin, ele tá ali nessa tensão, nessa conversa ali, no meio de tudo acontecendo, e ele quer matar o Berwin, mas ele não consegue por causa do laço deles dois, e por causa do Venin. E aí ele fala desse novo irmão e ele vai mencionar isso aqui, ó. Olho para além dele, para Sgel e os Venin para meu novo irmão e o dragão inconsciente dele. A gente pensa que seja o Bodhi mesmo, esse novo irmão, porque Cure tava muito machucada, tava inconsciente. E a gente acredita, eu acredito que Bodhi foi que cancelou o sinete da Theophany pra parar o tornado e trazer, né, e cancelar um pouco ali o sinete da Theophany no capítulo anterior. E aí ele fala como ele pode fazer isso, escolher fazer isso, depois de me ver tropeçar e cair nos últimos 5 meses. Como ele pode, por livre e espontânea vontade, seguir pelo caminho do qual tanto lutei pra escapar. Essa é a última pessoa que eu esperava que se transformasse, mesmo assim, aqui estamos. Então, assim, ele tá falando do Bodhi, né? Nessa conversa aqui, o Berwin vai matar o dragão do Penchak só com uma adaga, a gente não entendeu como, e aí até esse questionamento é trazido aqui no livro, tipo, como que ele matou um dragão só com uma adaga? E aí ele fala que vai fazer a mesma coisa com a Sgel, e aí o Xaden fica louco, vai pros caras com muita raiva, porque a Sgel tá presa ali, ele diz que vai matar a Sgel, e aí ele vai e suga o poder todo da terra e faz aquela escuridão. E aí a gente vai no mesmo momento que tava ali no capítulo da Violet, agora no capítulo dele a escuridão formando, a Violet lança aquele eu te amo, ele recebe, a gente vê ele recebendo. E aí fala, ó, eu te amo. A voz de Violet racha o gelo e um fio sedoso e carinhoso se esgueira na abertura antes que ela se feche. E aí a gente vai ter uma conversa dele com a Sgel, que eu vou explicar pra vocês agora. Depois que ele fez tudo, ele vai perguntar pra Sgel, vai renunciar a mim agora? E aí a Sgel falou, o que sobrou de você para renunciar? E aí ele falou, me diz você, saio do gelo e a deixo entrar. Então o quê? Saio do gelo e a deixo entrar? Ele falou, me diz você, abaixou a mente dele, deixou a Sgel entrar e ver tudo na mente dele. E aí a Sgel falou, você não tem intenção de... E isso aqui a gente sabe que a intenção de, que não foi dita aqui, era de casar com a Violet. E aí o Xaden fala, você viu o que aconteceu, é o único jeito. E olha por cima do ombro. E olha por cima do ombro pra onde? O irmão Venin novo que tá lá, né? Olhou aqui. O que aconteceu? Bodhi virou Venin. Ele não pode assumir Tyrandor. Você precisa de me ajudar nisso aí, porque eu preciso casar com a Violet pra ela assumir. Basicamente. Aí ele fala, é o único jeito. Não tem outro jeito. E aí ele fala, e acha que ela vai ajudar? A Sgel falou. Aí o Xaden falou, ela me ama. Então, tipo, ela vai ajudar. Aí a Sgel falou, Tarn não ama. E você ainda não se olhou em um espelho. As veias vermelhas saindo de seus olhos se parecem com os relâmpagos dela. E aí ele fala, ela vai nos ajudar. Ela prometeu. Ela prometeu o quê? Ajudar, salvar Tyrandor. E aí, cada vez que eu leio isso aqui, fica mais claro que é o Bodhi. Nossa, gente, muito bom. E a Sgel falou, ainda que ela concorde, ninguém vai... Aí corta. Ninguém vai o quê? Casar vocês. Tô botando aqui, preenchendo as lacunas pra ajudar. Ninguém vai casar vocês. O Xaden vai falar assim, alguém me deve um favor. Quem
que deve um favor à sacerdotisa lá do templo de Dune, que eles protegeram o templo. A sacerdotisa mandou um bilhete dizendo que deve um favor a ele, qualquer favor que ele quisesse. Lá no capítulo 55 tá dizendo sobre esse favor aí que a sacerdotisa deve aí. E aí a Sgel falou, ele jamais deixava você chegar perto dela, que seria o Tarn, não deixaria o Xaden chegar perto dela. E aí o Xaden pergunta se ela tá ferida. E aí a Sgel fala que tá, porque lá no final do capítulo 64, a Violet apagou, né? Aí o Xaden pede pra Sgel convencer o Tarn, né? A participar desse plano aí pra casar a Violet junto com o Xaden. Antes do Xaden fazer o que sei lá que ele vai fazer. E aí eles falaram que vão tentar conversar com a Violet, né? Pra ver se fala com o Tarn, pra poder fazer esse plano deles aí de casar os dois. E aí vamos pro capítulo 66, que é o último capítulo. E aqui no último capítulo, a gente vê que a Violet vai acordar sem memória do que aconteceu. E aí, como a gente já leu o livro todo, a gente sabe que a Imogen apagou a memória dela. E aí a gente vê que quando ela logo que acorda, a Andarna tá ali. A Andarna voltou, tá? Inclusive, achei aleatório a Andarna ter voltado. A Andarna voltou. E aí a Andarna tava ali falando assim, a gente não vai deixar eles te queimarem. Quem queimar? Não entendi. Aí ela falou assim, o quê? Por que meu irmão me queimaria? Aí ela falou assim, ó, meus pensamentos estão lentos, algo está estranho. A Violet falou, 12 horas de história aconteceram antes do capítulo 66. E a gente não viu essas 12 horas. Então, muita coisa aconteceu e muita coisa é teoria. Então, vou tentar passar o máximo sem ficar especulando teoria, passar os fatos aqui pra vocês, né? E aí, a gente vê que, por algum motivo, as barreiras estão de pé em Drythus. Por isso que o ataque meio que acabou, porque as barreiras subiram lá em Drythus, onde eles estavam. A gente tem a informação de que tem 6 ovos de dragão sumido. A gente vê que a Violet tenta entrar em contato com o Tarn pelo laço deles. E o Tarn tá dormindo. E aí a Andarna fala que ele tá descansando. E a gente tá pensando, descansando do quê? A gente vê que a Violet tenta entrar em contato com o Xaden. E ela não consegue. O laço não existe. Então a gente acha que eles quebraram esse laço aí também, né? Lá no capítulo... Antes do capítulo 66, nessas 12 horas aí que ninguém viu. A gente vê que a Violet acorda com um anel. E ela tá com esse anel de casamento e um selo do templo de Dune dizendo que eles eram casados agora e foram unidos pela alta sacerdotisa, a mesma que devia o favor pro Xaden. E aí o Brennan vem perguntar pra Violet se ela sabe onde tá o Xaden, e a gente fica tipo, cadê o Xaden? E a gente descobre que tem 4 cavaleiros sumidos, a gente não sabe onde eles estão. E aí que a gente especula que seja Garrick, Bodhi, Xaden e Arik, a gente especula que sejam esses 4, né? Porque o Garrick foi confirmado que estava sumido, então a gente tem Bodhi, Xaden e Arik, a gente não sabe o que eles foram fazer, a gente acredita que talvez eles tenham ido levar esses ovos aí que estavam sumidos lá, pra aquela ilha de Dune lá, pra tentar pedir ajuda, e o Xaden vazou fora, porque ele virou Venin completo, né? E aí a Violet chega pra Imogen e ela tá ligada que alguma coisa aconteceu com as memórias dela, alguma coisa que ela não tá entendendo, e aí ela fala com a Imogen, o que você fez? E aí a Imogen acaba o livro assim, ela falando, o que você me pediu pra fazer. E aí a gente ficou assim, cheia de teoria, cheia de coisa, por isso que assim, eu não tô dando minhas teorias aqui, porque eu preciso fazer um vídeo sobre teorias, mas basicamente o livro acabou assim. Não tem como eu colocar 100% do que aconteceu. Então assim, uma coisa ou outra vai ficar de fora. Se você quer detalhes perfeitos 100%, releia o livro antes de ler o próximo, que provavelmente é o que eu vou fazer. Esse resumo aqui vai ser suficiente pra você saber os eventos principais daquilo que aconteceu, pra você recapitular pra ler o próximo livro, ou você quiser um pouco mais de relembrar o que aconteceu. E é isso. Obrigada por assistir até o final. Fica aí pra vocês o resumo de Tempestade de Ônix. E até a próxima. Se você quiser me seguir também no meu Instagram e no meu TikTok, pode me seguir. E lá eu posto conteúdo todos os dias. E eu vou tentar ficar mais ativa aqui no YouTube também. Pra poder, manter essa rede social aqui também, ao mesmo tempo que eu mantenho as outras. E é isso. Obrigada e até a próxima.